Boa noite. Bem-vindas e bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Hoje estamos dando início ao curso Sociedade Black Mirror. Bom, o SESC, o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, é um espaço de reflexão sobre questões do contemporâneo, enfim. Então, a série Black Mirror não foi à toa, né, que a gente pensou nesse formato, porque é uma série que dá esse espaço para, a partir dos episódios, né, que a série nos oferece, discutir temas que transcendem a própria série, como controle social, arte contemporânea, sociabilidade, redes sociais, novas tecnologias, distopias, utopias. Então foi pensando nisso que nós, do SESC, organizamos esse ciclo. Eu gostaria já de começar dando as boas-vindas e dando também uma notícia que talvez vai interessar vocês. Assim como Black Mirror teve a primeira, segunda, terceira temporada e já teve a quarta temporada confirmada, o Centro de Pesquisa e Formação confirma que haverá uma segunda temporada do curso Sociedade Black Mirror em junho e julho, em que todos os episódios restantes da série serão analisados por palestrantes, enfim, por professores de diversas formações, diversos estados também. Então, fiquem ligados que no final de maio abrem as inscrições para a segunda temporada do curso Sociedade Black Mirror. Gostaria de dizer também que esse curso está sendo transmitido ao vivo, online, pelo Facebook do SESC em São Paulo e pelo Facebook do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. E que as pessoas que estão em casa vão poder enviar perguntas que serão, na medida do possível, respondidas pelo professor, assim como vocês. A gente destinou a meia hora final da aula para responder as perguntas. E para quem quiser mandar perguntas em casa, é só escrever a pergunta nos próprios comentários do post da transmissão no Facebook do SESC ou enviar pelo Twitter usando a hashtag Sociedade Black Mirror. Bom, enfim, eu gostaria então de, caso alguém também queira fazer uma pergunta aqui, aí é mais simples, é só levantar a mão, eu vou passar o microfone e vocês fazem a pergunta. Todos estão cientes que estão sendo gravados, então caso alguém não queira aparecer, também só me dá um toque, a gente vê o que dá para fazer. Quero, enfim, apresentar o professor de hoje, que vai ter a difícil tarefa, né, o único que ficou incumbido de falar sobre 3 episódios, e não são 3 episódios simples, né, que é o Urso Branco, Natal e Odiados pela Nação. O professor Maurício Dita, professor de Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Queria agradecer a presença do professor Obrigado. Maurício, mais uma vez a presença de vocês, a audiência do pessoal da internet e desejar uma boa aula, um bom bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo do SESC pelo convite. Eu vou ignorar completamente a câmera, porque isso, para um professor, é uma coisa horrorosa, né? Porque você não sabe quem está te olhando ali, e as mais perversas intenções estão lá. Pelo menos o rosto de vocês aqui pode denunciar algum incômodo, né? Isso, pelo menos, me dá alguma tangibilidade dos afetos, né? Talvez num espaço que se virtualiza cada vez mais, seja importante. Então, para dizer que eu estou dando essa aula para vocês e para os hipotéticos vocês, que eu não sei quando ou como vão me ver, mas que aí vão poder exercer no tribunal do Facebook todo o sarcasmo viperino, né, que contamina essas relações virtuais. Porque um pouco uma exposição, né, eu chamei um pouco de uma aula, mas uma forma de refletir sobre essa produção cultural teria que ter um caráter mais orgânico, né? Até para se contrapor àquilo que é expresso de maneira quase que absolutamente artificial. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sinto que é dever da Universidade de São Paulo, especialmente da Faculdade de Direito, popularizar um pouco o saber que fica entre muros, né, no Largo de São Francisco. Popularizar não significa vulgarizar esse saber, né? E aí está o grande desafio didático, né? Como é que a gente pode transmitir conhecimento de natureza técnica, massificando essa transmissão sem simultaneamente vulgarizar esse saber? Ou seja, propriamente popularizá-lo. E acho que isso aqui é uma grande iniciativa, né? Esse aqui é um espaço absolutamente pertinente para isso. Então eu tenho uma exposição aí programada para mais ou menos 1h30, né?
como, enfim, o professor é alguém que tem alguma deficiência no processo de constituição da subjetividade e tem o gozo do prazer oral de falar, o Danilo está encarregado de me advertir quando eu ultrapassar o tempo, né? Senão a coisa vai a noite inteira. Mas eu tenho um roteiro mais ou menos delineado que eu quero passar para vocês, que é permitir uma crítica, né, ou pelo menos expressar algumas formas de categoria criminológico-críticas para pensar esses episódios, né? Não quero apenas apresentar a crítica, porque isso pode conotar muito do opinativo, né, do meramente ensaístico. Não, eu quero mostrar algumas referências, ou algumas categorias de análise para poder pensar esses 3 episódios em particular. E então, o tema sugerido, né, pelo menos o título, passado era Novas Tecnologias de Controle, Construção do Inimigo e Espetacularização da Punição, né? Como é que a gente faz uma análise criminológico-crítica disso? Bom, a primeira coisa seria saber propriamente o que é isso, né, que nós denominamos criminologia crítica. Eu espero que... Bom, vamos ver, talvez esse ponto que alguém se decepciona, e eu digo para vocês que a criminologia crítica não tem nada de forense, né? Enfim, felizmente, né, para mim, mas infelizmente para algumas pessoas que adoram a coisa um pouco CSI, né, a criminologia não tem nada a ver, ou não tem mais nada a ver com o campo do forense, né? Isso que ficou do forense na criminologia, do clínico, hoje nós chamamos de microcriminologia, uma criminologia mínima, que não tem mais nem penetração, nem, digamos, muito campo teórico, né? E eu vou explicar como que a gente saiu disso para poder construir uma criminologia crítica, né? O que é uma criminologia crítica? Bom, criminologia é, desde sempre, né, o estudo das determinações do crime. Né? O estudo das determinações do crime. O que nós estamos querendo dizer aqui é que quando ela surge como ciência, ela surge aí no final do século XIX, ela se constitui, ela se cristaliza no trânsito do século XIX para o século XX, é uma ciência que tem um compromisso com a etiologia individual do criminoso. Ou seja, a pesquisa das causas do crime, por que os crimes acontecem, identificava um único elemento perene, permanente de todos os crimes. O que todos os crimes têm? Bom, nem todos os crimes são violentos, nem todos os crimes têm vítimas, mas todo crime tem um criminoso. Logo, o ponto de partida na análise do crime era naturalmente o criminoso. E a pesquisa, inscrita aí no que a gente chama de paradigma científico positivista, né? Uma pesquisa laboratorial, causal, experimental das causas do crime, tentava identificar no indivíduo elementos biopsicofísicos do comportamento criminoso. Então a hipótese, no final do século XIX, era o que tem de errado com o criminoso, né? Será um excesso de hormônios? Será que ele tem alguma hereditariedade criminosa? Será que ele é de um tipo sanguíneo específico que leva ele a ações, enfim, violentas? A pesquisa, então, de características biológicas, psicológicas, físicas, enfim, né? Havia classificação dos tipos físicos, havia classificação das linhas de hereditariedade, das constituições nefrológicas, né? Da craniometria, o olhar do criminoso. Esse senso comum vulgar que muita gente repete, né? Esse cara tem cara de criminoso, né? Ele tem um olhar viperino, fossas nasais dilatadas, uma espécie de prescrição do comportamento criminoso a partir de características fisioignomínicas, né? Questões que pertenciam ao ser. Naturalmente, claro, o objeto preferencial desse estudo da criminologia do final do século XIX é o homem criminoso, né? E esse é propriamente o título do livro mais famoso do Lombroso, né? Enfim, que seria para muitos o pai da criminologia positivista, dessa criminologia que eu estou chamando aqui de etiológica individual. Isso, é claro, é uma mistificação e uma mitificação errada. Havia criminologia muito antes de Lombroso, especialmente na Europa insular. Mas, enfim, um pouco para a tradição brasileira, quando se fala disso, se fala do paradigma lombrosiano da criminologia. Criminologia era o estudo que estudava o ser criminoso como um ser atávico, atrasado, não civilizado, etc. Também é interessante dizer, desde já, que Lombroso era muito mais complexo do que sua caricatura acadêmica, né? As pessoas hoje ridicularizam a pesquisa do Lombroso, mas foi um pesquisador extraordinário que estava errado nos seus pressupostos, mas cujos supostos de pesquisa são realmente notáveis, como qualquer pessoa poderia constatar no museu do Lombroso em Torino, né? Enfim, a criminologia nasce então como essa ciência que busca as causas do crime no indivíduo. Mas já os primeiros discípulos de Lombroso, né, eu diria assim, os 40 anos que o sucedem,
revelam as inconsistências dessas teorias criminológicas, a impossibilidade de encontrar a causa do crime em características biopsicofísicas. E aí, claro, isso estende o campo de pesquisa além da pesquisa da constituição corporal humana, né? Além das suas determinações intrínsecas, existenciais, corpóreas. E aí começa-se o que a gente chama de segundo momento dessa chamada criminologia etiológica, que deixa de ser uma criminologia etiológica do defeito, do desvio individual, para ser uma criminologia do desvio social. Então a gente chama isso de criminologia etiológica social. A criminologia etiológica social deixa de ser centrada nas ciências da natureza, não é mais tão importante a biologia, não é mais tão importante a química, etc. O problema agora passa a ser a sociologia e a antropologia, como duas ciências matrizes, né, a orientar o campo criminológico. E aí surgem outras teorias criminológicas, algumas que persistem com alguma validade, mas a maior parte foi descartada. Para que vocês tenham ideia de como isso faz parte do que a gente chama de teorias do cotidiano, né, as everyday theories, as explicações de mesa de jantar, né, sobre por que as pessoas cometem crimes. Por exemplo, nós temos a teoria da socialização defeituosa, que diz que o criminoso é alguém que não passou corretamente por agências de socialização, como escola, ou família, ou igreja, ou fábrica, né? A pessoa que não se socializou. Então, o criminoso é criminoso porque teve uma mãe que o amou de menos ou o amou demais. Ou então não passou adequadamente pela escola, foi um mau aluno. Ou então não frequenta a igreja, não tem Deus no coração. Ou então não ingressou no partido político correto, teve más influências, né? A gente vê isso na classe política conservadora com um grande apelo, né? Falta família, né? Falta escola, falta educação. E mesmo, veja, campos progressistas repetem isso, que é uma bobagem em termos teóricos. Construam mais escolas e terá menos prisões. Ou seja, basta lembrar que os grandes genocídios foram praticados por pessoas muito educadas, né? Quer dizer, a educação em si mesmo não garante, né, que você vai se criar mecanismos que vão prevenir a violência. Pelo contrário, eles podem potencializar essa perspectiva. Seja como for, essas teorias etiológicas sociais todas partem dessa lógica, né? De que uma falha no processo de socialização, seja a aderência a grupos desviantes, seja a incapacidade de alcançar fins sociais de sucesso, pela distribuição desigual dos meios para alcançar esse sucesso, vai produzir um sujeito criminoso. Ela, como vocês veem, não sai do paradigma do crime como desvio, certo? O crime continua sendo algo que acontece na vida do sujeito e que desvia ele do caminho da normalidade. É, portanto, a preservação da ideia do criminoso e a sua confusão com o patológico. Né? Enfim, você tem uma linha da normalidade e pessoas que são desviantes. E aqui eu normalmente faço um sujeito aqui, um burguês de cartola. E aqui, né, com a sua cabeleira e tudo, o Zezé, né? Como o Zezé da marcha de carnaval, né? Parece que é transviado, parece que é desviante. Né? Então a questão para a criminologia etiológica, essa criminologia, enfim, do final do século XIX, início do século XX, a gente tinha que descobrir o que aconteceu aqui que fez com que o Zezé fosse um desviante, um antissocial, um marginal. E aí sai toda a lógica, né, da reação aos crimes como uma forma de costurar o sujeito que é torto, né, e devolvê-lo à normalidade. É um pouco que o Michel Foucault descreve como a ideia de ortopedia moral, né, a correção moral do indivíduo criminoso, a sua adequação, a sua ressocialização, como a gente vai ver adiante. Bom, contando uma história aí de mais de quase 160 anos, em alguns poucos minutos, o que eu posso dizer para vocês é que nos anos 60, né, embora a gente tenha estudos sobre a economia, sobre a crítica à economia política da pena muito antes, ainda na década de 20, na década de 30 do século passado, com certeza a partir dos anos 60, do final dos anos 60, na Inglaterra e em outros centros de ensino superior, que não eram os principais, ou seja, isso não aconteceu lá em Oxford ou em Cambridge, mas nas universidades periféricas da Inglaterra e também em outras universidades de menor prestígio por toda a Europa, um grupo de jovens criminólogos e pesquisadores começou a fazer pesquisas que contestavam essa lógica do patológico no crime e no criminoso. Claro, eu estou aqui reduzindo de maneira, enfim, bastante grosseira todo um percurso teórico, mas o que eu posso dizer para vocês é que se descobriu, né, que as diferenças biopsicofísicas entre pessoas consideradas criminosas e pessoas consideradas não criminosas existiam em poucos casos e mesmo neles não eram suficientemente relevantes para explicar o comportamento criminoso. Para dar um exemplo bastante forte, né, os homens que estupram não são biopsicofisicamente diferentes dos homens que estão nessa sala.
né? Ou seja, o estupro não se inscreve na ordem do monstruoso. Ele consegue ser racionalizado, inclusive culturalmente. Ele pode ser normalizado em certos contextos sociais. Então, claro, existe o sujeito chamado maníaco do parque, mas nós os conhecemos, inclusive, pelo seu apelido, o maníaco do parque. Mas a maior parte dos estupros não é praticado pelo maníaco, é praticado por pessoas que as vítimas respeitam, amam, convivem, etc. Então, se mesmo um crime violento, né, como o estupro, não é praticado por um sujeito organicamente diferente, as explicações que vão procurar essas determinações não são pesquisas que valem a pena para definir uma política de segurança pública. Em outras palavras, se eu quero prevenir o estupro, não faz sentido procurar os estupradores, porque eles não existem como pessoas a prioristicamente definidas, né? Eu tenho que procurar os mecanismos e as determinações sócio-históricas concretas que tornam isso um crime e determinam a sua repressão. Do outro ponto de vista, do ponto de vista da teoria social, se reconheceu, claro, que existem inúmeras determinações sociais do comportamento criminoso e violento. A privação de intimidade, né, de liberdade, a impossibilidade de alcançar bens materiais num mundo que glorifica a aquisição desses bens como sucesso pessoal, sem dúvida, são elementos que determinam, sem determinar, ou seja, põem determinações, a prática de comportamentos rotulados como criminosos. Mas consideremos o seguinte: todos aqui nessa sala, e muitas pessoas que, né, nos veem, certamente já foram vítimas de furto, né? Mas quantos de vocês, sem ser furto de veículo, por causa do seguro, quantos de vocês foram vítimas de furto de celular, de computador ou de outros bens e sequer registraram essa ocorrência, né? Quer dizer, de uma forma ou de outra, a gente convive com a subtração, nós temos uma subnotificação desse furto, quer dizer, quanto que do furto se tem conhecimento, e se desse furto se tem conhecimento, quantos nós conseguimos identificar o autor, iniciar um processo criminal, aplicar e executar uma pena. Então, essa criminologia, quando olhou para essa tradição do desvio, se deu conta que a gente estava estudando o objeto errado. A gente não estuda o crime, porque o crime é a regra. A gente estuda a criminalização, porque a criminalização é excepcional. Considerem que mesmo no homicídio, certo? O homicídio é o crime mais grave que existe. Se você tiver uma polícia de ponta no mundo, você resolve, no sentido de identificar a autoria, 1 de cada 4 homicídios. Ou seja, são 4 homicídios e 3 deles não vão ter resposta do sistema de justiça criminal. Mesmo o homicídio integra aquilo que a gente chama de cifra oculta da criminalização. A maior parte dos crimes não é descoberta, a maior parte dos crimes não é revelada. E se é revelada, não consegue levar a um processo penal e a uma aplicação de pena. Só aí vocês já se dão conta de como é estúpida, para dizer a palavra, o adjetivo correto, né, essa lógica de que o Brasil é o país da impunidade, né? Felizmente, o Brasil é o país da impunidade, ele deveria ser mais ainda o país da impunidade, porque, punindo, nós nunca conseguimos resolver um processo que é criado pela própria punição. Vejam, há uma contradição em termos aqui, né? A gente pede por mais pena, mas a gente convive com o crime numa escala que, se nós pararmos para pensar, é absolutamente incômoda. A resposta mais incomum para o crime é a criminalização. A resposta mais ordinária para o crime, a cotidiana, é a sua naturalização. E existem inúmeros mecanismos de naturalização do crime. O que eu estou dizendo para vocês é que isso é bom, é vantajoso que a gente não criminalize todos os crimes. Nós temos no horizonte do direito penal brasileiro, aí numa conta aproximada, que a Fundação Getúlio Vargas fez com o Ministério da Justiça, para que vocês tenham ideia um pouco da sociedade em que a gente vive, né? Mais ou menos 1.680 crimes. 1.680 crimes, né? Ou seja, tudo que vocês fizeram pode ser qualificado como crime. Existe crime para todo tipo, né? E nós, no entanto, nos sentimos relativamente seguros, que não vamos ser criminalizados. Essa associação de crime como algo grave ou algo violento está na cabeça de vocês. Para a lei penal, com tantos crimes, quer dizer, a maior parte deles não envolve violência ou grave ameaça, a maior parte desses crimes não tem uma vítima, às vezes nem indiretamente. Então, imagine se todos nós fôssemos punidos por todos os crimes que nós praticamos. Essa aula aqui teria na penitenciária, certo? Eu e vocês teríamos uma sessão dentro da cadeia mais próxima. A lógica, então, da criminologia crítica é que ela coloca em crise essa criminologia do desvio. Colocar em crise não significa negá-la, certo? É claro que existem pessoas com determinações biopsicofísicas de violência, é claro que existem determinações sociais do comportamento criminoso, mas esse não é o centro da pesquisa criminológica. O centro da pesquisa criminológica é quais processos criminalizam pessoas e fatos. E, por isso, o objeto da criminologia passou a ser os processos de criminalização, e não mais o crime e o criminoso. Ou seja, o que me interessa hoje como criminólogo crítico não é saber por que alguém cometeu um crime,
É saber por que essa pessoa vai ser criminalizada e essa não vai, já que a regra é a não criminalização. Portanto, nós partimos da constatação de que a seletividade do sistema não é um erro de sistema, é natural ao sistema, é essencial ao sistema de justiça criminal. Isso significa, sem ser apologético da violência, atenção, criminologia crítica não é uma forma de fazer eufemismo da violência, dizer, ai, coitado do sujeito, não. A censura moral sobre as pessoas pode acontecer, enfim, inclusive a censura jurídica por outros pressupostos. Para a criminologia crítica, tudo compreender não é tudo perdoar. Né? Eu compreendo Hitler, mas eu não perdoo. Né? Eu entendo o seu lugar, mas eu não admito o que ele faz, eu não justifico as suas práticas. Agora, o que a gente sabe também é que sem compreender, aí é impossível perdoar, certo? Quer dizer, se existem mecanismos alternativos de reação social a fatos criminosos, isso passa primeiro pela renúncia de tentar colocar a solução antes da análise, que é o que normalmente os processos de criminalização fazem. Então, a criminologia crítica colocou em crise tudo isso e disse, olha, nos interessa estudar por que certas pessoas são criminalizadas e outras não. Né? Para dar um exemplo, digamos, elementar a vocês, né? Vamos supor que uma pessoa mate 17 pessoas. Né? Você diz, bom, esse aqui é um homicida em série, o que ele faz é horrível, ele mata pessoas, ele tem que ser punido por isso. Mas como exatamente ele mata essas pessoas? Né? Vamos supor que seja no contexto de uma guerra. Bom, isso não vai dar para ele uma censura, vai dar ele uma medalha, certo? Ou digamos que ele não mate as pessoas dando um tiro na cara dessas pessoas, mas que ele mate as pessoas de maneira muito mais sutil, quase imperceptível, ou socialmente endossada. Digamos, por exemplo, que você estatisticamente possa comprovar que a redução de velocidade numa certa via da cidade diminui o número de mortes. E aí você decide aumentar a velocidade da via. E você sabe que mais pessoas vão morrer. Isso se torna um homicida? Veja, praticamente isso parece naturalizado, não só não é um problema, como pode, inclusive, né, de levar à eleição. Quer dizer, eu não sei se o exemplo bate com alguma experiência que vocês têm. Ele é puramente hipotético, mas se nós considerarmos que tem ações que vão produzir resultados causais de morte, mas a gente não pensa nessas pessoas como homicidas, vocês entendem? Quer dizer, a modificação, a inclusão de um elemento patogênico em algum tipo de medicamento, algo que não seja absolutamente comprovado, pode produzir mortes também, mas se inscreve na produção industrial. Quer dizer, existem várias formas de produzir dano social que são muito mais graves e, no entanto, são invisibilizadas pelas relações sociais. Daí porque a criminologia, para ser crítica, se dá conta de que o objeto do estudo dela tem que ser esse uso seletivo da polícia. A polícia só prende certas pessoas, por certos crimes. Os promotores só denunciam certas pessoas, por certos crimes. E os juízes só condenam certas pessoas por certos crimes. E das pessoas condenadas, só algumas delas vão efetivamente para a prisão. E é por isso que a gente se dá conta desses momentos extraordinários em que a seletividade do sistema é redirecionada para um outro grupo. Um grupo de pessoas que parece como eu, certo? De terno e gravata, brancos, que normalmente não são, enfim, suscetíveis de serem rotulados como criminosos. E isso cumpre uma função ideológica muito importante, porque quando eu vejo um grande banqueiro, né, um empresário, sendo criminalizado, é como se eu puxasse a tampa da panela de pressão das contradições do sistema. Claro, só quem é preso são pessoas daqueles 1.680 crimes por 5 crimes. Né? Tráfico de drogas, furto, roubo, homicídio e posse ilegal de arma dão conta de mais de 80% da população penitenciária. Então, de todos esses crimes que a polícia poderia escolher, só esses 5 crimes, certo? E, no entanto, se eu pensar algumas pessoas da elite, isso serve para dar a impressão de que a justiça é para todos. E por isso que existe esse gozo sádico em ver as pessoas da classe alta sofrendo uma censura que normalmente é reservada para o subterrâneo, né, das pessoas que são marginalizadas e que não têm condições sequer de serem exploradas pelo capital, porque não conseguem ligar um computador ou não falam inglês e, portanto, têm a sua utilidade social negada. Essas pessoas que têm determinações, portanto, sociais, né, para aquilo que é considerado criminoso, acabam, no final das contas, servindo a criminalização das elites, né, do colarinho branco, para justificar a repressão delas. Acho que eu fiz entender mais ou menos o que é a criminologia crítica, certo? Então, ela não despreza a criminologia etiológica do passado, mas ela reconfigura essa criminologia. Ela dá a essa criminologia a sua dimensão propriamente. Ou seja, para que serve, não é, a criminologia etiológica? Para explicar os casos excepcionais. Porque, normalmente, o crime é algo praticado por pessoas absolutamente comuns, como todos nós aqui, certo? Ninguém vai se identificar como patológico, né?
Quer dizer, a ideia é que todos nós temos uma boa imagem, né, do que nós podemos não fazer. Mas eu asseguro a vocês que o homicídio, por exemplo, em regra, não é um produto de pessoas malvadas. Não, é um produto de pessoas alcoolizadas em contexto de violência com rápido escalonamento de agressividade. É isso. E você pode perfeitamente se imaginar numa situação dessa, né? Você alcoolizado, com uma arma, com rápido escalonamento de violência, você mata alguém. E você pode dizer agora para mim aqui, mas eu não sou um homicida. Claro, porque essa figura do homicida é muito rara. Ela não é mais objeto de estudo da criminologia. Me fiz entender? Tá. Nesse aspecto, claro, você diz, bom, mas para que fazer criminologia crítica, né? Para que estudar a criminologia? Por que criminologia é importante? Bom, primeiro eu diria que na faculdade de Direito é importante porque o direito penal fracassou miseravelmente, né? O direito penal, na sua Constituição, aí, digamos aí, vamos dar 200 anos para o direito penal. O direito penal é uma história de fracasso, né? Ele diz que previne crimes, mas até hoje não conseguiu prevenir um homicídio sequer, né? E, no entanto, aí quando a gente diz que é abolicionista, que aboliu o sistema de justiça criminal, o cara fala, você é utópico. Fala, não, utópico é você, que há 200 anos, com um sistema que dá errado, acha que uma reforma aqui, uma reforma ali, e vai resolver o sistema, né? Isso é utopia no mais alto nível, né? Eu não sou um utopista, né? Eu não sou nada utópico, eu sou um cientista. O que eu sei, eu posso constatar pela história que o sistema de justiça criminal não serve para prevenir crimes. E aí, vocês concordam comigo que só vale a pena estudar criminologia se a gente tem a identidade possível entre crimes e fatos violentos, antissociais, que produzem vitimização, para evitar que eles aconteçam, certo? É nesse ponto que a gente sai da criminologia e vai para a política criminal. Política criminal parte do estudo das determinações do crime para elaborar as estratégias para a repressão, prevenção e tratamento das consequências da criminalidade. Ou seja, eu estudo criminologia crítica para pensar estratégias amplas e preferencialmente não violentas para reprimir os crimes que acontecem, prevenir que eles aconteçam e tratar as consequências, sejam as vítimas, o dano social, etc, etc. Então, vejam como isso contrasta com as pessoas que normalmente ocupam as secretarias de segurança pública e o Ministério da Justiça, num país, digamos, hipotético, longe daqui. Por quê? Porque as pessoas que ocupam esses cargos normalmente são ex-delegados, ex-promotores. O que essas pessoas têm na cabeça? Pena. Elas acham que aumentando a quantidade de policiais, o número do crime diminui. Mas é todo o contrário. Quanto mais policial na rua, mais crime ele vai detectar, certo? E quanto mais juízes e quanto mais pena, mais crime vai ter. Quanto mais criminalização, adivinhe só, mais crime. Mesmo os pesquisadores da direita conservadora nos Estados Unidos se deram conta de que quanto antes um jovem tem contato com a polícia, mais fatalmente ele vai ser um reincidente. Então, tudo que a gente tem que tirar das pessoas é a polícia. Quanto mais justiça criminal, quanto mais promotor, mais juiz, mais prisão, mais polícia, mais carcereiro, adivinhem só, mais crime nós vamos ter, não menos. E as pessoas repetem essas asneiras, né? Necessitamos de leis mais rigorosas, penas mais duras e mais policiais nas ruas, agravando um problema antes mesmo de pensar que eles não são parte da solução, eles são parte do problema. Então, em que medida a gente pode pensar que o direito penal tem uma função a cumprir? Bom, se o direito penal não consegue proteger as pessoas, se a aplicação de penas, se a execução de penas, se o processo penal inteiro não consegue prevenir crimes, qual o papel dele na política criminal? Bom, o papel dele é reprimir os crimes. Tá, mas qual o papel do direito penal na repressão? O direito penal na repressão só pode ser uma função de proteção do indivíduo contra uma nova violência do Estado. Eu tenho um amigo, o professor Paulo Busato, no Paraná, que tem uma metáfora muito elegante para dizer qual a capacidade do direito penal de prevenir crimes, né? Ele fala que o direito penal é como o Júnior Baiano, né? Aquele zagueiro que era conhecido por chegar atrasado e com violência, né? Esse é o direito penal. O direito penal chega tarde. E o que ele traz? Ele traz mais violência, né? Supondo que essa do zagueiro que eu recém mencionei. É por isso que a gente fica... Porque as pessoas estão vendo, eu não sei quem está vendo, né? Vocês acharam engraçado, mas quem vai ter que arcar com a piada sou eu, né? Pensem no zagueiro que vocês menos gostavam, enfim, como portadores desses atributos. Se o direito penal só vai cumprir essa função, portanto, de repressão, e aqui a gente vai entrar, né, nas análises mais próximas dos episódios que constituem o objeto da nossa análise, o que interessa saber é que função o direito penal pode cumprir nesse papel, né, de repressão, né? Porque isso está profundamente articulado com os episódios, esses 3 episódios constituem, enfim, a nossa reflexão de hoje. E a gente vai tratar aqui, propriamente, no campo da política criminal, portanto, do que o direito penal diz que faz nesse sistema, né? A gente vai falar das funções da pena. Para que serve uma pena criminal, né? De início, eu quero destacar aqui
a existência de uma pena no direito penal normalmente se confunde com a ideia de prisão, como pena privativa de liberdade. É verdade, existem outras sanções no direito penal, mas o núcleo em torno do qual orbitam todas as censuras é a pena privativa de liberdade, certo? Então, quando a gente fala de funções da pena, a gente está falando em 3 níveis da pena de prisão. A previsão de pena de prisão, a aplicação da pena e a execução da pena. A previsão da pena está no Código Penal, que eu tenho certeza todos aqui leem, né? Enfim, de tudo para saber. Claro, as pessoas têm uma ideia vaga disso, né? De que existe mais ou menos uma ideia de proporcionalidade nos crimes, etc. Mas com 1.680 crimes, vocês não fazem ideia da distribuição dessa proporcionalidade. Mas vocês sabem que existem penas previstas para certas condutas. Quando você é excepcionalmente criminalizado, vou lembrar de novo que a seletividade indica que a criminalização é residual. Então, se você excepcionalmente é criminalizado, você vai passar por um processo onde se tenta descobrir a imputação do crime, fazer uma relação entre você e o fato que é imputado, e se você for condenado, essa pena prevista vai ser aplicada, conforme critérios previstos na lei, certo? Aí a gente confia, e isso é um desastre, no bom senso dos juízes, né, ou na capacidade da lei de limitar a violência, e você supõe que um sujeito razoável, que não existe, vai fazer, né, o cálculo da pena para vocês. Eu não quero ser eu o portador das más notícias, mas eu estou vestido de preto, então posso fazer o papel de corvo aqui, né? Se vocês acham que no Brasil vocês são julgados por seres racionais, com parcimônia e técnica, vocês estão completamente equivocados, né? As pessoas dizem que, enfim, né, que as decisões são como a salsicha. Se você sabe como é feito, você não come, né? Eu diria que é muito pior. Eu posso dizer, olha, depois de pesquisar quase 5.000 sentenças, eu posso dizer para vocês que se vocês soubessem como as decisões penais são tomadas, o povo ia subir as escadas do fórum, né, e arrancar os olhos das órbitas, né, das pessoas que tomam as decisões, porque o critério de racionalidade não está presente. O que está presente é um critério burocrático de repetição em que todas as sentenças se repetem em seu conteúdo, todas as decisões. Porque, claro, são aqueles 5 crimes para os sujeitos de sempre. Então é quase que um autotexto que se repete, certo? E nesse momento se aplicam as penas. E se utilizam critérios absolutamente vulgares de senso comum no lugar onde deveriam estar critérios técnicos. Agora, vírgula, né? É claro que existem exceções. Existem promotores na área criminal que são muito democráticos e juízes, assim, de compromisso republicano radical. Mas eles são exceções nominais. A regra do sistema de justiça criminal é de brutalidade e violência. Claro que isso aparece na polícia com muito mais força, certo? Mas eu acho que a grande violência é precisamente a violência que não se revela como tal. A violência praticada por pessoas como eu, assim, né? De terno e gravata, no perfume, no ar-condicionado. Essa violência, que não parece explícita, é o que permite que esse sistema de massacre, né, do cotidiano se viabilize. Esse sistema, então, quando aplica uma pena, supõe que isso está cumprindo certas funções. E essas funções, na sua última escala, na previsão, na aplicação pelo sistema, vão para a sua execução. E aí tem a execução da pena, principalmente da pena de prisão, a pena privativa de liberdade no Brasil. E aí sim nós estamos no campo da barbárie, né, do Holocausto brasileiro, né? Aí estamos falando de mais de 620 mil presos na conta mais conservadora que nós temos. A conta aproximativa maior fala em mais ou menos 700 mil presos. Se a gente cumprisse todos os mandados de prisão, acho que passaria de 1 milhão de pessoas encarceradas no Brasil. E considerem que quase a metade dessas pessoas são inocentes, porque estão presas antes do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, pessoas inocentes, não condenadas pela justiça, cumprindo pena em condições absolutamente desumanas. Eu ia dizer em condições zoológicas, mas os zoológicos ainda são melhores do que muitos lugares onde as pessoas cumprem pena. Seja como for, as funções da pena têm que ser expressas nesses 3 níveis, ok? Na previsão de uma pena, qual que é uma pena proporcional para o homicídio? Quanto tempo uma pessoa tem que ficar presa por matar alguém, certo? Até a aplicação da pena. E essa pessoa que concretamente matou alguém num bar, à noite, estando alcoolizada, etc., quanto efetivamente essa pessoa tem que receber de pena como censura e quanto que ela tem que cumprir efetivamente de pena. Então, as funções da pena, que são parte da política criminal informada pela criminologia, vão se expressar aqui em 2 grandes, né, centros, né? A função da pena como retribuição e a função da pena como prevenção. Pena como retribuição é uma ideia, enfim, medieval, né? Conhecida de todos. A ideia de que a pena tem que ser o mal justo que compensa o mal injusto do crime. A ideia de que o sujeito que cumpre a sua pena paga a sua dívida com a sociedade, né, e sai
enfim, depois de cumprida a sua pena, sem dever nada a ninguém. Como sujeito que deu... Como a lógica entre pecado e penitência, né? São tantas Aves Maria para isso, tantos Pais Nossos para isso, e você liquida a tua dívida e aí pode reingressar. Claro, a ideia de retribuição está vinculada à ideia de proporcionalidade, né? Bom, aqui já está uma primeira discussão que eu gostaria de fazer com vocês em relação a um dos episódios, né? Essa lógica de proporcionalidade. Ela é cada vez menos lógica no sistema penal, né? E a sua absoluta falta de lógica está em Black Mirror, né? No sistema penal, eu poderia dizer para vocês, por exemplo, o crime de lesão corporal simples tem uma pena inferior ao crime de maus tratos aos animais. Isso significa que se você chegar diante de um morador de rua dormindo com seu cachorro, se você chutar o morador de rua, você tem uma pena menor do que se chutar o cão, certo? Isso não faz o menor sentido. Isso é completamente desproporcional. Vocês concordam? E se a gente considera que o ser humano é o centro de proteção do sistema penal, deveria ser a coisa mais importante, você vê que todos os crimes patrimoniais têm pena superior à lesão corporal. Isso deveria causar uma certa inquietação. O critério de proporcionalidade não leva em conta valores democráticos ou humanos. Ele vai reduzir isso à mais vulgar racionalidade filisteia, né? Mas, num dos episódios em específico, a ideia de retribuição me saltou aos olhos pela desproporção. Na verdade, em 2 episódios, né? Tanto no White Bear quanto no White Christmas, né? Primeiro, em relação ao episódio do White Bear, essa ideia de retribuição equivalente, né? De que a pena tem que ser o equivalente ao mal que o sujeito fez. Bom, no White Bear é claramente desproporcional, né? Quer dizer, a mulher que é condenada, ela teria presenciado, ela era cúmplice de um fato, ela presta ajuda material dolosa a fato doloso alheio principal, nessa definição jurídica. Ela é cúmplice, né, na condição de participação, né, no fato, ela presta ajuda e ela se omite diante de uma cena de violência. Qual que é a pena imposta a ela, né? Vejam, existe primeiro um retrocesso medieval nessa espetacularização da pena que é jogada para o final do século XXI. Qual que é a lógica que está aqui? Você reintroduzir uma retribuição absoluta. Como, você matou meu filho, eu mato o seu filho, né? Você me cortou um dedo, eu corto um dedo seu. Você me subtraiu uma vaca, eu vou lhe subtrair uma vaca. A ideia de retribuição exata já faz parte do processo civilizatório, com toda a conotação que essa expressão pode ter, a redução da retribuição a um denominador comum, que obedece ao princípio da humanidade das penas. Como é que a gente pune um homicida? A gente mata esse sujeito? Não. A gente pode condená-lo a ter uma pena máxima de 30 anos. A pena que está prevista, aplicada e que executada não pode passar dos 30 anos. Então, 30 anos de privação de liberdade, eu estou trocando a vida de alguém por liberdade. Certo? Quer dizer, nós reduzimos isso a algo que possa permitir a privação de um direito, que é a liberdade ambulatorial, mas nos comprometemos como civilização de reduzir ao máximo os efeitos colaterais da privação de liberdade. Vejam, é claro que uma pessoa presa perde contato familiar, perde muito da sua privacidade, não escolhe como vai se vestir, não escolhe o que vai comer. Quer dizer, as opções que ela tem vão muito além nas suas privações do que a mera perda da liberdade de ir e vir, né? Existem estudos criminológicos que mostram que as pessoas que ficam muito tempo presas caem com muita facilidade, porque perdem, inclusive, orientação espacial, entram em depressão, têm, enfim, episódios de automutilação, suicídio, com uma frequência muito maior. Isso se as condições de cela no Brasil fossem dignas, né? No Brasil é muito diferente, porque condenar alguém a perder a liberdade implica também a perder a vida, né? Quer dizer, se eu mencionar para vocês os casos de tuberculose já diagnosticados em algumas penitenciárias, o risco dessas pessoas saírem e contaminarem todos nós com tuberculoses que não reagem mais a antibiótico, quer dizer, claro, então vamos hipostasiar um pouco o nosso discurso e dizer, numa perspectiva ideal, no dever ser da pena, nós temos como garantia ou como avanço civilizatório ter reduzido as penas a uma só caracterização de pena no mais grave, que é a privação de liberdade. White Bear não acontece isso, né? O que se tem ali é uma tentativa de exata outro lado da moeda, o reverso da moeda. Mas é ainda pior, porque ela não passa por essa experiência de ser, enfim, observada no seu martírio sem ninguém ajudar uma vez. Isso se repete durante todos os dias da execução da pena. Então aqui vocês podem ver como rapidamente, seja pela exigência da turba, né, pelo linchamento midiático e virtual, você produz efeitos penais que vão muito, mas muito além do que está previsto na pena.
E se vocês acham as pessoas que aparecem em White Bear, né, no Urso Branco Desalmadas, pensem no gozo sádico que vocês têm quando vocês veem certos inimigos políticos serem criminalizados. Esse mesmo gozo sádico está lá, só que vocês estão do outro lado da tela, né, diante da última notícia de que o fulano foi criminalizado ou não. Claro que eu sei que ultimamente só um lado político tem gozado dessa questão da criminalização. Mas se isso fosse generalizado, né, quer dizer, eu também tenho personagens que eu julgo, sabe, abaixo da crítica. Alguns ocupam posições de poder no primeiro escalão. Na verdade, no primeiro escalão, né? Mas o quanto me é legítimo gozar, digamos, com a miséria dele. Né? Pense na repercussão que isso tem sobre a vida do sujeito. Né? A esposa, a companheira, enfim, o companheiro, os filhos, a família, vai ter que passar o resto da vida se justificando. Vão ser excluídos do meio social, vão sofrer indiretamente a pena desse sujeito. Né? E ele próprio. Né? Vejam, todas as pessoas que estão presas preventivamente, né, provisoriamente, temporariamente, essas pessoas que não são culpadas, que são inocentes e que estão presas só, e eu digo isso juridicamente com toda tranquilidade, só para fim de extrair delas uma confissão, preferencialmente uma confissão delatória. E nós estamos gozando com isso. Né? Agora, claro, a gente, especialmente porque aquela questão, a gente sempre viu as mesmas pessoas sendo criminalizadas. Então é natural parecer que é uma certa revanche social. Né? Finalmente, né, os banqueiros, os empreiteiros vão sofrer. Isso os põe na mesmíssima posição do que as pessoas que usufruem lá do gozo sádico nos seus celulares, observando aquela mulher em martírio, nessa penitenciária, né, nessa forma de execução da pena que é o White Bear. Está vendo? Não há nada de patológico com essas pessoas. Elas gozam do mesmo gozo sádico que todos nós, quando vemos o nosso inimigo, né, o político, o nosso adversário, sendo vítima dos processos de criminalização secundária, que é essa transformação do sujeito em criminoso. E como rapidamente isso viola o critério de proporcionalidade. Né? Nos incomoda até mesmo saber que essas pessoas têm acesso, né, por exemplo, à internet ou algumas benesses, né? Dizendo, não, eles têm que ser reduzidos à mesma e miserável condição que todos. E a gente chama isso de democracia. Vejam que a gente propõe aqui, então, que a injustiça seja o padrão ético da prisão, e não a justiça. Ao invés de querer distribuir justiça para todos, nós queremos que a injustiça da seletividade alcance todas as classes, raças e gêneros. O que até do ponto de vista, enfim, de gênero seria interessante, né, já que o campo preferencial da criminalização continua sendo todo ele masculino. Né? As mulheres são relativamente imunes aos processos de criminalização mais severos. Essa é uma outra discussão. Enfim, a retribuição aparece também em White Christmas como um exagero. Né? Inclusive porque, claro, nessa distopia da redução da consciência a uma pequena pílula, né, a um pequeno fragmento de eletrônica, produz um sujeito que passa o quê? Anos e anos, na fração de um segundo, cumprindo uma pena que ele não pode nunca cumprir. E pensem que cenário horroroso esse, né? Mesmo a ideia, por exemplo, de um purgatório parece ter um fim, né? Um dia eu vou purgar tudo isso, um dia eu vou entrar no paraíso. Não, aqui você nunca vai entrar. Porque mesmo a existência daquele sujeito reduzido, aquele elemento microeletrônico, nunca se cumpre. Então isso viola um senso básico de justiça, que é um senso de justiça que está, olha, em mais medievais termos, que é a ideia de proporcionalidade. É muito rápido, esse é o alerta que eu quero dar a vocês, né? É muito fácil perder a lógica da proporcionalidade. E isso acontece por causa do apelo social, né? Enfim, da turba clamando por punição, do revanchismo, né? Transformar os nossos adversários, principalmente adversários políticos, né? Em, enfim, bodes expiatórios de todas as nossas dores. E com isso, vejam que o direito penal cumpre a sua função ideológica. Ele impede a criminologia de fazer o seu trabalho. Ao invés de estudar por que acontece, por exemplo, a corrupção, por que acontecem fatos violentos, eu me conformo com a punição de um sujeito. Então eu vou reduzir todo o problema da criminalidade, todo o problema da violência é reduzido ao sofrimento de uma pessoa. Vejam como isso se você para pensar, né, estupidamente ingênuo. Então vocês acham que punindo os corruptos, que de partida não existem como sujeitos diferentes de nós, como se punindo certas pessoas de maneira exemplar, como se elevando o sofrimento delas à máxima potência, nós resolvêssemos conflitos sociais com raízes, sabe, que vão ao subterrâneo das determinações sócio-históricas concretas do tempo presente. Nós cancelamos o problema com o direito,
E violamos o próprio princípio jurídico da proporcionalidade para exercer esse gozo sádico contra essas pessoas. E aqui, então, vocês podem ver o direito, né, todo o sistema jurídico, cumprindo uma função ideológica, mascarando as determinações reais do fato e colocando uma falsa resposta antes mesmo que uma verdadeira pergunta possa ser elaborada. Essa é uma definição interessante de ideologia, né? Ideologia é quando falsas respostas se oferecem para falsas perguntas antes mesmo do que verdadeiras perguntas possam receber falsas respostas. Por exemplo, como nós temos que punir o criminoso? Veja quanta coisa está implícita nessa pergunta. Essa é uma pergunta correta? Quem é esse criminoso? E por que a gente tem que puni-lo? Né? Isso tudo está pressuposto. E isso nos diz, não, ou uma pergunta, veja aqui, poderia atrair muita gente, né? Qual o papel do direito penal nos crimes ambientais? Quem disse que o direito penal pode fazer algo pelo meio ambiente? Né? Qual que é o papel do direito penal na violência doméstica? Quem disse que o direito penal tem um papel aqui? Isso é muito contestável. Exige debate e pesquisa para saber se isso é uma resposta racional, mas eles nos oferecem uma falsa resposta antes mesmo da gente poder elaborar uma verdadeira pergunta. E aí a violação da retribuição apareceu muito clara nesses 2 episódios, né? Bom, isso aqui é uma teoria, enfim, que coloniza o pensamento da ideia de justiça penal há muito tempo, né? Na sua formulação moderna, isso aqui tem pelo menos 300 anos. A ideia de prevenção é um pouco mais recente, né? Nós estamos falando de 150, 160, 170 anos, em que a racionalização utilitária da pena, do direito penal, assumiu um papel de maior importância. Seria a ideia de que eu vou prever, aplicar e executar uma pena para prevenir novos crimes, certo? Como que o direito penal faria isso? Bom, vocês já foram vacinados, né? O direito penal não consegue prevenir crimes. O fato é que o artigo 121 continua vigente e hoje pessoas vão ser mortas pela polícia ou em conflitos uma com a outra. Quer dizer, o direito penal não protege, mas ele diz que protege. São as chamadas funções declaradas da pena. A pena existe para essa função. E como que ela faria isso? Bom, a gente divide a prevenção em 2 momentos adicionais, né? A chamada prevenção especial e a prevenção geral. Por sua vez, elas têm ramificações que são conhecidas como prevenção geral especial positiva e negativa e prevenção geral positiva e negativa. Funciona mais ou menos assim. Eu vou estabelecer uma pena no ordenamento jurídico, né? Eu vou aplicar uma pena mediante promotores, juízes, advogados, etc. E eu vou executar uma pena pelo sistema de execução de penas para prevenir crimes em relação ao indivíduo. Ou seja, para evitar que essa pessoa pratique crimes no futuro, certo? Isso é prevenção especial. É aplicar e executar uma pena para que o indivíduo criminalizado não cometa crimes no futuro. Como é que eu vou fazer isso? Do ponto de vista da prevenção especial positiva, nós temos o que a gente chama de ideologia ressocializar, reformar, reeducar, certo? A gente chama de ideologia porque isso não funciona. Aliás, para quem acha que isso funciona, tem um estudo em 1976 de um sujeito chamado Robert Martinson, que visitou todas as penitenciárias dos Estados Unidos e escreveu um artigo que se chama What Works? Né? Perguntas e respostas sobre o sistema penal. E o artigo ficou conhecido como Nothing Works. Não importa se você põe muito dinheiro ou pouco dinheiro na penitenciária, nada vale a pena em termos de ressocialização. Vejam, isso é para romper o que o Foucault também chamaria de isomorfismo reformista, né? Você reforma, reforma, reforma para manter absolutamente igual. Você reforma as penitenciárias, diz que reformando as penitenciárias, que novas penitenciárias, que um novo projeto pedagógico, que mais psicólogos, que mais pastores, que mais pedagogos, que mais juristas lá dentro podem produzir um sujeito correto, né? Ressocializar o indivíduo. Vejam, o que nós sabemos hoje é que a prisão necessariamente acultura e descultura o sujeito. Ela faz com que ele desaprenda as regras de convívio social e aprenda as regras de convívio na prisão. Daí vem o sentido popular de dizer que a prisão é a universidade do crime, certo? O sujeito entra lá ruim e sai pior, no sentido que ele vai ser obrigado a aprender as condições de vida na prisão, que passam por valores que raramente seriam enaltecidos do lado de fora. Então, o que é a melhor prisão que existe? A melhor prisão é a que menos acultura. E como que uma prisão menos acultura? Na medida em que ela menos se pareça com uma prisão. A melhor prisão é a prisão que menos tem cara de prisão. Se eu pudesse, digamos, prender as pessoas em casas, como se fossem aí do Plano Nacional de Habitação, casas, né, comuns,
sem grades, etc., e as pessoas pudessem elas mesmas, os presos dentro dessa casa, em condições dignas, etc., eles pudessem fazer a gestão desse espaço, né? Isso seria uma boa penitenciária. Para dizer que não existe boa penitenciária, mas a menos pior é aquela que menos parece como tal. Sem que a pesquisa criminológica mostra isso, né? Quanto mais a penitenciária se transforma numa instituição total, tanto maiores são os casos de automutilação e suicídio. Porque quanto mais o sujeito perde o controle da vida para essa conformação de uma socialização, a gente cai naquilo que a gente chama de terapia Ludovico. Lembram de Laranja Mecânica? A ideia de que você pode produzir um tipo de mentalidade mediante constrangimento e associação de valores negativos? Bom, até onde a gente sabe, não existe nada que vale a pena em termos de ressocialização. Você pode colocar muito dinheiro, pouco dinheiro, a variação nos níveis de reincidência é muito pequena. Claro, porque um sujeito que foi criminalizado e cumpriu pena, fatalmente aumenta muito o risco de ser criminalizado novamente. Não é que ele vai cometer um novo crime, porque novo crime cometemos todos nós a todo instante, são 1.600 e tantos crimes. Agora, é que esse sujeito já se torna um alvo preferencial no radar da criminalização. Então ele fatalmente vai voltar para o sistema penitenciário, né? São heróicas as biografias daquelas pessoas que conseguem sair dessa condição. É muito mais por esforço pessoal do que qualquer intervenção estatal. Então, a ressocialização não funciona. O que eu achei interessante nesses episódios é que eles concordam com isso. Mas eles concordam com isso de maneira cínica, né? Vejam, em White Bear, eles têm alguma perspectiva de reintroduzir essa mulher apenada na sociedade? Não. Ela vai ficar lá para sempre, né? Não é nenhuma ideia de que ela tem que reaprender a conviver social. Não, eles desistiram disso, né? Os americanos conservadores também desistiram disso. Vejam que a resposta para isso é a seguinte: se eu te demonstro que a ressocialização não funciona, você tem duas respostas. Para a esquerda, bom, então vamos abolir a prisão, certo? Para a direita, não, então vamos diminuir o custo da prisão, já que a prisão só serve para armazenar pessoas. Aí, essa direita, na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, falou, bom, se a prisão não ressocializa, tem uma coisa que ela faz, né? O que a prisão faz? A prisão prende. A prisão neutraliza a perigosidade da pessoa. Essa é a ideia da prevenção especial negativa, a ideia de neutralização. Ela inocuiza o sujeito identificado como um elemento patológico do corpo social saudável, certo? Naquela criminologia lá do início que eu falei para vocês, você pensava que se prendesse os criminosos, que eram responsáveis pelo crime, né, que eram pessoas biopsicofisicamente diferentes, você acabaria com o crime, certo? Então, a neutralização das pessoas se inscrevia nessa lógica. Veja, ainda tem gente que pensa assim, né? Um ex-senador chamado Gerson Camata, e aí, enfim, como isso é público, não tem problema, mas escutem a ideia, né? Ele queria propor a pena de castração química de pedófilos. O que ele está supondo? Né, que uma forte dose de hormônios femininos neutralizaria essa libido perigosa desse sujeito. Ele chama isso de castração química, certo? Essas propostas de neutralização, quando levadas em larga escala, produzem projetos genocidas, né? Levam ao Holocausto. Eu vou neutralizar o que contamina a Europa, né? A ameaça judia. Eu vou identificar o inimigo, vou definir as suas características e vou neutralizar essa perigosidade. Essa ideia de esterilização dos elementos patogênicos. Isso era naquela criminologia do passado. Na criminologia contemporânea, isso é muito pior. Porque o que define as pessoas que têm que ser neutralizadas não são elementos biopsicofísicos, são elementos da própria criminalização. Deixa eu ver se eu me faço claro aqui. Hoje, boa parte do sistema de justiça criminal nos Estados Unidos, que é fatalmente de onde vem a maior parte das receitas que nos vendem aqui no Brasil para o controle social, as pessoas cumprem pena não tanto pelo que elas fizeram, como seria de acordo com a retribuição, certo? Elas cumprem uma pena determinada pela perigosidade ou periculosidade individual que elas têm. E como é que se calcula essa perigosidade? Através de um cálculo atuarial de perigosidade que vincula a seletividade do sistema com os índices estatísticos de reincidência que você é portador. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de justiça atuarial que vocês todos conhecem, que é a indústria do seguro, certo? O seguro de um automóvel é mais caro para um homem jovem do que para uma mulher mais velha. Por quê? Porque, estatisticamente, os homens jovens estão envolvidos em acidentes com morte, com perda total, com muito maior frequência. Então, não parece justo que todo mundo pague igual o preço do seguro, já que tem um grupo específico de risco. Deu para entender?
É por isso que todo mundo põe o seguro no nome da mãe, né? Porque ele transfere esse risco, mas as seguradoras sabem disso, né? Então elas recalculam esse valor pela distribuição estatística desse risco. Peguem essa lógica e apliquem ao sistema de justiça criminal. Se o risco de reincidência, e lembrem, a reincidência não é determinada pelo que o sujeito faz, é determinada pelo risco dele ser criminalizado de novo. Se a reincidência é o critério reitor da perigosidade individual, eu vou te manter preso mais ou menos tempo, eu vou ou não vou te parar numa blitz, eu vou te aplicar uma pena mais alta ou mais baixa, você vai cumprir a pena num lugar mais escuro ou mais claro na prisão. Toda forma de reação do sistema criminal não é definida pelo que você fez e nem mesmo pelo que você é, mas pelo perfil de risco que você representa. Isso é a antecipação da perigosidade individual para uma lógica atuarial do risco social. Isso não é ficção, né? Isso é realidade e é aplicado hoje de maneira sistemática em 28 dos 50 estados dos Estados Unidos, em que você tem a sua pena principalmente definida não pelo que você fez, nem mesmo pelo que você é, mas pelo perfil de risco que você representa. E quais são os elementos esses que determinam o risco de criminalização? A sua idade, período crítico de 15 a 24 anos, o seu gênero, se você é homem, se você é negro, usuário de drogas, desempregado ou subempregado, usuário, enfim, de drogas e já envolvido com criminalização na adolescência. Todos esses elementos são naturalizados. Aquilo que era seletividade é assumido como cinismo e você passa a ser alvo de sanções preventivas. Bom, é aqui que está o centro, né, do episódio White Bear, por exemplo, como neutralização de uma perigosidade, certo? Mas também você vê que na lógica do White Christmas, né, o sujeito está preso ali sem ter sido condenado, né? E o que eles querem daquele sujeito? Bom, o que as grandes operações querem, né? Confissão. Claro, no caso ele não tem ninguém para delatar, mas é a ideia de extrair uma confissão. A ideia da busca da verdade. O sujeito fica preso até que eu possa extrair dele a verdade. E nisso, quando ela abre a portinha e fala, olha, nós temos aqui para te manter mais muito tempo preso. Ou seja, eu não estou preocupado em te reinserir na sociedade. Eu estou preocupado só em neutralizar essa tua perigosidade calculada conforme o risco da pessoa, né? Então, a ideia de neutralização de perigosidade é algo que chama bastante atenção nesses episódios. Seguindo aqui, nós temos a ideia não só de prevenir o crime aplicando penas a pessoas, mas também aplicando penas a pessoas para passar uma mensagem para as outras, né? Aí nós temos duas dimensões. Uma é teoricamente um pouco mais complexa, a outra é mais simples. A prevenção geral positiva tem a ver com a ideia de afirmação da validade da norma. Eu vou punir uma pessoa só para mostrar que a regra vale, certo? Seria como, olha, eu reconheço que, enfim, pessoas furam um sinal, mas se você furar o sinal, bater num carro e matar alguém, eu tenho que te punir não para te ressocializar, nem para neutralizar a tua perigosidade. Afinal, você não é um sujeito perigoso, você é só alguém que cometeu um ato de imprudência e furou o sinal, certo? Eu vou te punir para mostrar que o sinal verde é para ir e o sinal vermelho é para parar. Então, é o que a gente chama de uma punição endossistêmica, né? Ela justifica o próprio sistema. Veja que aqui não faz muito sentido para nós, porque ela é uma função que justifica o próprio direito. É uma tautologia do direito. O direito pune para mostrar que o direito precisa existir. Isso não me interessa muito aqui. O que me interessa é a prevenção geral negativa, que é a intimidação. Em inglês a gente conhece como teorias deterrence, né? A intimidação. Punir para intimidar. Punir para que as outras pessoas sintam medo de punir, né, da punição. Quer dizer, a gente sabe que isso não funciona, né? Mas as pessoas dizem, né, as penas têm que aumentar, né? Essa é uma estupidez comum, né? Tem que aumentar a pena. Como se as pessoas fossem consultar isso, né? Ah, você viu que aumentou a pena? Ah, então vou desistir daquele fato, né? Veja, a pesquisa criminológica não encontra nenhum crime, nem mesmo os crimes de colarinho branco, que passem por esse tipo de racionalização. Isso é uma coisa muito antiquada, né, que pressupõe que as ações humanas sempre passam por um cálculo instrumental, custo-benefício, né? E aí você aumentaria o custo do crime e o benefício perde. Mas os crimes não acontecem assim, né? Nem mesmo os crimes fiscais não passam por essa racionalização. Existem outras explicações, outras determinações contingentes, sociais, que são melhores do que essa lógica. Mas ela está aqui, né? Então, a pena tem que ser executada de maneira espetacular, né? Bom, existe intimidação?
ela é suficiente para inibir certos comportamentos? Existe. Né? É impossível negar que, por exemplo, um certo tipo de supervisão, de vigilância, de censura pode acabar produzindo, né, conformidade social. Mas é difícil pensar que isso existe no Estado democrático de direito. O que eu quero dizer para vocês é que dá para cumprir certas funções de prevenção geral negativa no fascismo. Né? No fascismo você consegue emudecer certas pessoas, seja pelo exílio, pelo autoexílio, pela tortura, pela morte. Essa forma de controle social pela intimidação, ela é profundamente indignificante. Porque ela trata o ser humano como um sujeito que só responde, veja, eu ia dizer como um cão, né, que é castigado, mas hoje o cão também não é mais castigado. Quer dizer, é como a ideia de que a sanção cria, né, a expectativa de nova censura. O que nós podemos dizer, assim, em termos criminológicos, é que a intimidação normalmente funciona para pequenos grupos por um curto espaço de tempo. Mas qualquer intimidação por muito tempo para grandes coletivos, só em regimes de terror. Né? Não é possível sustentar essa função da pena em estados democráticos de direito. Mas vocês concordam que muito dos episódios, né, especialmente o White Bear, aparece a intimidação como uma ideia latente. Né? Vejam o que acontece com uma pessoa que, né, comete um crime. Né? O sofrimento dela vai ser repetido uma e outra vez, como se isso pudesse produzir comoção nas pessoas. Um pouco o White Bear nega isso, porque as pessoas vão até aquele lugar como se fosse um parque de diversões. Claro, você vai ver a execução do sujeito e leva a pipoca junto, como se fosse diversão. Você naturaliza a violência dos outros. E sabe por quê? Porque são os principais mecanismos psicológicos de diferenciação. A primeira coisa que você quer acreditar foi aquilo que eu tentei desconstruir no início da minha apresentação. Você não quer admitir que você é o criminoso. O criminoso é outro, né? Isso a gente vê muito em sala de aula, né? Surpreende um aluno colando e fala assim, não, foi ele, né? Eu não. Ele, certo? E aí quando ele sofre, isso te dá mais segurança, não menos. Porque você entende que ele, pagando por aquilo, afirma e atesta a tua inocência. É um pouco essa lógica, né, de intimidação, do uso da intimidação para punir as pessoas. Bom, até aqui vocês podem ver, não tem, né, enfim, nada de novo no cardápio daquilo que se projeta na distopia de Black Mirror, pelo menos nesses episódios que tratam da questão criminal. Essa teoria jurídica das penas é muito conhecida. Eles apenas estão rearticulando aqui nessa distopia um fato, que ninguém mais acredita na ressocialização. Bom, a começar pelo que vos fala, eu também não acredito nisso. Mas vocês percebem que abrir mão disso aqui tem implicações humanas importantes. Se eu desisto da ressocialização, muito embora eu saiba que a prisão não vai ressocializar ninguém, ou se for, é excepcionalmente, quando eu abro mão da ideia de ressocialização, eu abro mão do ser humano que está ali. E ele pode servir daí para outros fins. Né? Pode ser para minha diversão, para o meu gozo sádico, pode ser para cumprir uma função político-criminal em relação a terceiros, daí porque eu posso banalizar a dor dessa pessoa para alcançar outras funções sociais. De certa forma, isso nos remete à ideia de que um dos poucos compromissos, né, que articularia um pouco de contenção da violência latente aqui, seria voltar a pensar em ideias antigas, como retribuição, para segurar na proporcionalidade, e ressocialização, para segurar na existência, na persistência de atividades humanitárias dentro da prisão. Né? Sobre hate alienation, quero dizer ainda alguns elementos que eu não mencionei e que não passam pela teoria jurídica da pena propriamente. Né? E não só porque ela está vinculada à ideia de custódia cautelar, né? Eles vão manter o sujeito preso até descobrir uma forma tecnológica de extrair dele a verdade, o que não é muito diferente das formas hoje. Né? Como eu disse a vocês, as pessoas estão presas para delatarem. O que já torna todas essas delações absolutamente ilícitas, certo? Falando bom português aqui. Mas a ideia é que você pode prender preventivamente, condução coercitiva, não se enganem não, tá? Isso é tudo ilegal, não está na lei. Se dizem que está, estão mentindo porque eu sou alfabetizado, leiam lá, né? Não pode, né? Hoje nem o Supremo Tribunal Federal mais é alfabetizado, porque, não sei se vocês sabem, mas é direito de vocês não cumprirem pena antes de trânsito em julgado. Aí um grupo de pessoas lá vestidas de preto disse que pode, mas não pode, tá? Está escrito que não pode. Ninguém revogou a Constituição. Esses direitos estão lá, mas estão sendo manipulados de uma forma que saiu do controle da esfera de vocês. É só para dizer que essas formas, essas tentações autoritárias que estão ali levadas à última potência, são parte do nosso cotidiano e aparecem na nossa televisão todo dia. Sobre o episódio
Hated in the Nation, né, odiados na nação, eu quero tratar de uma coisa que sai um pouco dessa lógica das funções da pena, que são essas técnicas de investigação, né, que têm se desenvolvido hoje com o uso de mecanismos como detector de mentira, né, como formas de... Vamos lá. Vocês percebem que tem certos crimes, especialmente os crimes do colarinho branco, que na criminologia são definidos como crimes consensuais, certo? Vamos supor um caso de corrupção clássico, né? Você está no carro, alcoolizado, e você é parado pela polícia, ok? Você torce, de certa maneira, para que o policial peça R$100 a você. Você entende? O riso é nervoso, né? Porque sabe que é verdade. Por que você torce por isso? Porque a alternativa dele não fazer isso já é uma pena de multa muito maior, mas pode te levar para um processo de criminalização, que pode ser ainda muito mais grave. Então a melhor coisa que pode acontecer ali, de repente, para os dois, é que ele faça um pedido. Vejam, para a teoria penal, se o policial te pede dinheiro, o criminoso é ele, certo? Você é vítima de uma espécie de extorsão. O criminoso é ele. Mas você concorda que os dois estão em acordo com isso? Isso é o que a gente chama de crime consensual. É como comprar droga, certo? Eu quero comprar, você quer vender, nós estamos em acordo. Qual é a dificuldade de criminalizar crimes consensuais? É que como eles acontecem em consenso, na esfera do privado, é muito difícil ter flagrante disso. Quem é que vai surpreender um momento desses, certo? Bom, o próprio policial é que não é, afinal ele que está fazendo a oferta de corrupção, né? E nos casos de tráfico, bom, existem espaços para essa negociação, certo? Com fixação de preço, promessa de qualidade, etc. Dizem, né? Mas enfim, tem esse espaço onde você tem uma negociação cuja única diferença entre um negócio jurídico perfeito, a única diferença é a ilicitude do objeto. Qual que é o desafio para a polícia nesses casos? É que ela precisa entrar na tua privacidade. É por isso que essa criminalização do colarinho branco, né, os pequenos ou os grandes casos de corrupção, a criminalização ao grande narcotráfico, as organizações criminosas, a lavagem de dinheiro, todos esses fatos mais ou menos consensuais, financiamento ilícito de campanhas, as empresas ganham com isso, a classe política ganha com isso. Quem é que vai denunciar aqui? Entende? Então, essas técnicas de investigação de invasão de privacidade, que vão de tudo, né? A ativação da câmera do sujeito sem que ele saiba. Em poucos momentos eu tenho acesso à tua conta bancária completa. Eu posso ver todas as mensagens de celular que você trocou. Essas formas invasivas de criminalização vão afetar um novo espaço de crimes que não é o espaço tradicional dos crimes punidos. Afinal, roubo, furto e homicídio, por incrível que pareça, são fatos facilmente perceptíveis, né, por abordagens em flagrante. Portanto, pertence ao campo do que a gente chama de polícia ostensiva. Já esses novos crimes, com essas novas técnicas de investigação, fazem parte de uma polícia operativa, que é essa polícia que monta as grandes operações com um nome mais ou menos brega, né, que a gente tem por aí, né? Eu digo que o meu cargo, se eu pudesse escolher, era dar nome às operações, né, porque parece um campo de fantasia interminável, assim, né? Vamos disputar o cargo, né? Tinha que ser uma coisa de uma contestação de criatividade, né? Quem é capaz de pensar o nome, né? Mais ou menos. Mas essa ideia que eu queria passar para vocês. Por quê? Porque uma das sacadas, né, do White Christmas é um pouco isso, né? E se eu pudesse entrar na consciência das pessoas sem que elas pudessem opor resistência a isso? Então, a ideia do chip, né, que vincula as memórias e produz... E isso é considerado confissão válida do sujeito. Bom, isso viola um princípio jurídico básico, que está meio fora de moda hoje para certas instâncias federais, mas que é o princípio da proibição de autoincriminação. Veja, não é só que você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito de mentir. Sabe que você tem o direito de mentir? Porque se você tem o direito de ficar em silêncio, mas você não tem o direito de mentir, sempre que você fica em silêncio, você é culpado. Foi você que matou? Não. Se você não puder dizer isso e ficar em silêncio, então você matou. Quer dizer, naturalmente, o direito de ficar em silêncio contra a incriminação implica o direito de mentir. Mas tem certos setores da justiça criminal que não se conformam com isso, que querem entrar na tua consciência, na tua conta bancária, na tua privacidade, e eles vão fazer todos os mecanismos tecnológicos à disposição para poder extrair isso. Né? Eu não tenho dúvida que muitos deles, vendo esse episódio, diriam, tá aí, né? Tomara que saia logo essa tecnologia para que eu possa economizar. Sabe por quê? Porque a confissão é a eficiência do processo. Claro, o sujeito confessa, para que eu fazer o processo? Me economiza custo, papel, né? Mesmo que seja um processo virtual. É a otimização do processo. Mas isso tem conotações inquisitoriais terríveis, né? Bárbaras. A intenção de buscar a verdade.
É por isso que o processo penal moderno abriu mão da verdade. Tem juiz que não sabe disso ainda, hein? Mas juiz não pode perguntar, sabiam? Não pode. Ele pode tirar dúvidas, talvez. Mas hoje, né, o processo penal democrático é regido pelo princípio dispositivo. Quem produz as provas? As partes. Com ampla defesa e acusação estrita. A defesa é ampla, certo? A acusação, estritamente legal. E o juiz? O juiz fica quieto e garante os direitos do acusado. Veja como é uma ideia que não faz sentido, né? Porque o juiz hoje, que é um pouco o herói da nação, né? Que não é hated in the nation, é loved in the nation, né? Gostam desse cara por quê? Porque ele está extraindo a verdade. E como é que ele extrai a verdade? Bom, ele não usa um mecanismo tecnológico sutil. Ele usa a pena de prisão. Né? Todas essas delações, do ponto de vista jurídico, racional, estrito, são ilícitas. Por quê? Porque foram retiradas mediante constrangimento. A não ser que você me diga que, misteriosamente, ao ver que o seu colega delator saiu da cela, você não vai ficar você também tentado a incriminar uma ou outra pessoa. Vocês entendem a lógica? Mas e se eles pudessem extrair essa verdade sem que você soubesse? Grampeando o seu telefone, vendo as suas conversas online, certo? Por isso que um juiz inquisidor que quer saber a verdade, que atua em parceria com o acusador, com o Ministério Público, é um sujeito muito perigoso, que vai facilitar essas distopias e não interrompê-las. Então, se ao terminar os episódios como White Christmas, né, você sentir um certo incômodo, saiba que há meios de você evitar isso juridicamente, que não é endossando as más práticas do judiciário contemporâneo. É resistindo ao uso dessas novas tecnologias que são uma devassidão completa na sua esfera privada. Eu disse a vocês, tem 1.680 e poucos crimes. Eu posso ver as mensagens de todos vocês? Você acha que eu não vou encontrar alguma coisa? Me deem 15 dias de grampo telefônico e vejam se eu não posso, né, pendurá-los para a vida inteira. Então, era só uma coisa que eu queria comentar em relação a isso. Né? Claro que em Hated in the Nation, né, a gente vai ver que não tem nada de novo na investigação policial. Né? Essa era outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu sei que hoje, né, há uma certa glamorização dos agentes da repressão, que adoram holofotes, né? Enfim, que trabalham em conjunto com a mídia. Mas mesmo o cotidiano dessas pessoas não tem nada de glamouroso. É uma vida marcada pela burocracia medíocre do cotidiano. Você lembra no início do episódio Hated in the Nation, que a investigadora diz, olha, aqui é sempre drogas ou violência doméstica. A investigação não tem nada de novo. Sempre, claro, depois descobre que tem tudo de novo, né? Mas, em geral, qual é o cotidiano dela na investigação? Veja, a maior parte dos suspeitos de crimes são pessoas no círculo imediato, né, da vítima. As hipóteses não são elaboradas. Como é que vocês acham que é uma acusação por tráfico no Brasil? Você acha que alguém faz realmente perícia? É uma ilusão, né? Eu espero romper essa ilusão de vocês, né? É muito pior do que vocês imaginam. Hoje, se há uma droga e uma pessoa vinculada à droga, isso é construído pela narrativa dos policiais. Juro. Basta que o policial diga que é sua, e é suficiente. Quer dizer, se tiver uma droga e o policial disser que é minha, é sua? É. Mas eu nunca peguei essa droga, não interessa, porque os tribunais aceitam a palavra da polícia. Vai dizer, mas a polícia, você deve desconfiar da polícia. Por quê? Porque se um policial chegar para fazer o auto de prisão em flagrante e disser que ele não realizou a prisão conforme a lei, ele acabou de confessar um crime. É por isso que o policial não poderia ser ouvido como testemunha, porque ele necessariamente é parcial. Vejam, se o policial conduz alguém para a delegacia, certo? E diz, eu vi esse sujeito traficando drogas. E, na verdade, não, eu vi esse sujeito, eu sabia que ele era traficante, não achei nada, mas daí eu peguei um pó e disse que era dele. O que o policial acabou de fazer? Confessar um crime. Então, os policiais sempre têm uma visão parcial, eles nunca poderiam ser testemunhas. Como quando você bate um carro, né? Tem uma testemunha do fato, mas não o policial, porque o policial está envolvido no fato. Né? Vejam as narrativas que chegam na audiência de custódia, né? O sujeito fala assim, e os juízes acreditam nisso, né? Não, isso aí o sujeito, ele ficou dando soco na cara dele na viatura para dizer aqui que foi agredido. Você fala, quem é que faz isso? E os caras compram essa ideia. Não, o sujeito, outra vez mais, ele se e não se investigam. Né? E os casos de tortura vão para baixo do tapete. Essa ideia de que a investigação policial tem algo de novo, né, ou que vai se beneficiar, isso raramente acontece. O contexto da investigação policial é muito pobre e as incriminações no Brasil têm um estándar probatório muito baixo. A diferença, talvez, seja, nesses episódios de distopia, que como eles estão vinculados à cultura americana e eles adoram essas coisas forenses, eles estão preocupados em produzir muita prova.
Só para dizer para vocês que o nosso sistema dispensa essa produção de prova. Ele condena muito mais por muito menos, né? E para encerrar essa exposição e abrir a possibilidade de algumas perguntas, porque, enfim, né, espero ter produzido algum desconforto nessa análise, eu queria falar sobre a tendência que esses episódios mostram, né? E que é a que mais me incomoda. Que deve ser o motivo pelo qual vocês também, né, depois de ver esses episódios, desligam o celular, fecham, como eu vou fazer, vou passar uma semana sem esse troço, né? Isso é claro, é a tendência. Por quê? Vejam, existem 3 grandes tendências da política criminal contemporânea, né? A primeira delas é bastante conhecida, é o populismo, certo? Que explora o pânico social para medidas de emergência, né? Isso tem a ver com explorar mortes horríveis para aumentar a pena de certos crimes, né? Como a morte de uma atriz pode transformar um crime em crime hediondo, por exemplo, né? Como o fato de você dar nome às leis, né? Isso acontece em todos os países do mundo, né? Você tem uma vítima emblemática de uma violência e você cria uma lei penal com o nome dessa pessoa. Só para vocês terem ideia, por exemplo, o menino João Hélio, que foi brutalmente arrastado, né, e morreu numa tentativa de roubo, foi homenageado pelo Código Penal. Sabe o que significa um Código Penal em homenagem à vítima? Isso não é um código de proteção dos acusados, né? É um código de revanche social contra os criminosos. Ele não cumpre uma função democrática. Mas essa ideia do populismo que a gente vê todos os dias, seja, bom, em toda a imprensa, né? Eu ia dizer que na imprensa marrom, mas toda a imprensa é marrom. Toda ela, né? Os principais meios de comunicação são os piores. A gente dizia isso agora há pouco, né? Claro, você vê os programas aí das 5 da tarde, né, que estão super alerta na realidade, eles exploram de maneira canalha a dor dos outros. Mas o pior são os jornais lá das 8 e pouco. É a grande imprensa paulista, né? Porque o que ela mostra ali é uma forma cínica de mostrar essa violência dizendo que está apenas retratando um fato. É como ela não vende informação, ela vende publicidade e ela quer atrair o teu olhar, ela vai tornar isso, né, a coisa mais apelativa para que você mantenha o teu vínculo ali com aquele pedaço de papel ou com aquela tela projetada. Isso é o populismo, certo? A gente conhece bem isso, não é uma tendência político-criminal nova, mas nos diz muito respeito, né? Claro que o populismo aparece, por exemplo, no episódio White Bear, de maneira clara, né, o apelo populista de reproduzir aquela violência várias vezes, né? Enfim. E também tem a ver com a lógica da turba, né? Death to, né? Morte a, como se você pudesse expressar, canalizar toda essa violência, enfim, para determinar certos alvos. A segunda tendência da política criminal seria o internacionalismo, né? Que é o fato de que hoje a gente compra as soluções político-criminais dos países do centro, do sistema mundo, né? Quer dizer, alguém fala de tolerância zero, por exemplo, né? Sendo que isso não funcionou nem lá, mas eles vendem para cá como solução, né? Chamam o Pateta, que tentou aplicar esse troço para dar palestra sobre segurança pública, né? A gente militariza a polícia, né? Não estou falando da polícia militar como polícia militarizada, estou falando de militarização da polícia como excesso da produção da indústria bélica e como isso é deslocado, né, para unidades urbanas de policiamento, né? A militarização crescente da polícia como uma nova área de consumo do Estado da indústria bélica, né? A ideia do internacionalismo tem a ver com a política de drogas. O Brasil nunca fez uma discussão séria se ele precisa ou não proibir a maconha ou a cocaína ou o que for. Isso foi imposto para nós, né? E foi imposto de cima para baixo. Nunca teve debate democrático para saber se a gente precisa de uma lei tão estúpida quanto a lei antiterror, né? E tantas outras leis estúpidas que nós temos que são meramente retóricas, que não são leis que criminalizam a não ser quando convém a certo interesse de poder. O internacionalismo aqui aparece porque esses episódios, se nos falam porque nós estamos pensando a mesma racionalidade punitiva do que eles. Quer dizer, o que dá um caráter universal para essa série da Netflix, né? É porque a gente convive essa mesma racionalidade. Mas será que nós brasileiros não somos muito mais inteligentes a ponto de pensar soluções para o problema criminal que não passem pelas mesmas receitas que eles estão aplicando lá? O internacionalismo dá um pouco o sentido de por que a gente está discutindo isso aqui hoje em São Paulo, né? Porque a gente vive esse contexto de soluções prontas para a questão criminal. E a última tendência, a mais importante, é a tendência gerencialista, né? O gerencialismo, que tem a ver com aquilo que eu mencionei para vocês, do cálculo de perigosidade a partir do perfil de risco que uma pessoa representa, certo? Tá. O que acontece com essas tendências? Bom, elas atuam em conjunto, certo? E elas são instrumentalizadas por um projeto governamental de controle social. De maneira ideal, o que eu quero é que esse projeto de controle social custe menos. E como que é uma maneira eficiente de diminuir o custo disso?
é privatizar isso aqui. Em que sentido? É deslocar para as pessoas a responsabilidade por vigiar e punir esses fatos. Tem um outro episódio, agora me falha o nome do título, em que o sujeito tem um implante, né, em que ele grava tudo que acontece. Quer dizer, qual que é a ideia disso? Né? Ah, não, é para evitar a falsa... Você grava tudo, você está gravando para quem? Né? Todos os dados que nós colocamos no Facebook, no Twitter, tudo que a gente escreve e entra nisso, bom, isso significa que isso aqui vai constituir um corpo de conhecimento que pode ser perfeitamente usado contra o teu interesse. Mas qual que é a grande sacada? É que você voluntariamente subscreve a isso. Né? Eu poderia falar para vocês de outras estratégias um pouco mais sutis, né? Em termos de privatização do controle social, ou deslocamento privado da função de controle social. Por exemplo, algo que está muito em moda nos termos de justiça criminal, que são as lógicas de compliance. Não sei se já ouviram falar disso. O que é compliance? As empresas que trabalham em certas áreas consideradas de risco, como empresas que têm muita volatilidade na definição do preço, considerem, por exemplo, quanto vale um Miró, né? Ou quanto vale o passe do Kaká. São coisas que é difícil de mensurar o valor, certo? Se supõe que tem um preço de mercado, mas isso pode variar muito. Então a lei diz, olha, aqui nesses casos pode ter lavagem de dinheiro, certo? Então, como é que eu vou descobrir isso? Se a definição do valor... Então eles dizem que essas empresas, por exemplo, né, agências de atletas, negociadores de arte, antiquários, joalherias, instituições financeiras, quem lida com reprodução de bovinos, equinos, etc., tudo isso que é difícil de mensurar o valor, eles têm que dedurar os seus clientes. Sempre que aparece alguém para comprar uma coisa de uma maneira que pareça estranha a essa atividade, esse sujeito tem que denunciar o consumidor. Pior, não pode dizer ao consumidor que está dedurando esse cara. A lei proíbe. Né? Então, por exemplo, sei lá, um sujeito numa joalheria. Ah, como é que se compra uma joia? Ah, o cara paga no cartão e parcela. Tá, mas se aparecer aqui, alguém aqui com um saco de notas de R$2 sujas de sangue. Não, você pode vender, o dinheiro é teu, mas você tem que dedurar ele para nós. Vocês não sabiam, né? Mas vocês estão sendo dedurados desde 2014. Em todas as compras que vocês realizam, por exemplo, acima de R$10.000. As pessoas deduram vocês. É a comunicação de operação automática. Fora isso, tem a comunicação de operação suspeita. Vocês acham que vocês podem esconder os seus bens não declarando o imposto de renda? Eles já sabem. Eles já foram informados da compra. E vocês não foram informados. E vocês não sabiam. E vocês voluntariamente deram essa informação no Facebook ou involuntariamente tiveram elas extraídas numa relação de consumo. Claro, quando você paga no cartão de crédito, isso também já está contabilizado. Veja, o que assusta um pouco nisso, ou o que mais me assusta, o que faz a gente se afastar, né, dos aparelhos eletrônicos no final das séries, é a gente se dar conta da servidão voluntária que a gente deu para o controle social. Sabe essa ideia do anonimato, de que os grandes centros urbanos tinham mais dificuldade na repressão dos crimes, porque era mais difícil estabelecer os... Não, nós voluntariamente perdemos isso que poderia ser considerado algo em benefício, né? E você pode não falar com o vizinho, mas ele sabe tudo da tua vida. Com um mínimo de acesso, ele consegue, inclusive, dimensionar e projetar os teus próximos atos. Então, a característica interessante é que você consegue reunir essas três tendências da política criminal e transformar e diminuir o custo disso aqui na medida em que as pessoas se reduzem a padrões internacionais de avaliação, também se submetem a uma avaliação moralista de caráter nitidamente populista, né, apelativo, da maneira mais eficiente possível. Quer dizer, voluntariamente se inscrevendo nessa malha de controle social. Né? E essa seria, então, a minha última provocação e consideração sobre a análise criminológico-crítica desses episódios. Daria para entrar em algumas coisas mais específicas, né? Especialmente talvez eu falei um pouco menos do Hated in the Nation, né? Sobre a ideia de qual é a consequência real, ou pensar a consequência real das formas de linchamento virtual. Mas, enfim, acho que esse é um debate menos profundo, menos importante, do que tentar se dar conta, né, de que as distopias, isso que a gente chama de utopias negativas, né, como a gente lê 1984, né, ou, enfim, Admirável Mundo Novo, e a gente fica assustado com aquilo. Né? E qual a correta percepção desse susto? Né? É perceber que eles, no fundo, não apresentam nada de novo. É que não tem novidade ali. Tem só uma rearticulação no eixo do tempo de velhas e consagradas práticas de controle social pela violência. Então, isso nos obrigaria a pensar quais são os elementos do tempo presente que podem detonar, né, o uso, né, dessas formas de controle social em algo ainda mais perturbador e, às vezes, irreversível. Né? Eu não tenho dúvida que na época, enfim, do tribunal do Facebook, né, na época em que a imagem substitui
a própria ideia, né, esse é o velho teorema de Thomas, né, imagens representadas como reais produzem efeitos reais. Então, se imagens representadas como reais são reais nos seus efeitos, para mudar a realidade não precisa mudar a realidade, basta mudar a imagem que você tem da realidade. E quem monopoliza a produção dessa realidade sobre o crime? Né? Será que você não foi ensinado a odiar certas pessoas por certos contextos? E aí a gente coloca o problema no lugar da solução, porque a gente traz para um fato que não funciona, ou seja, a gente traz a criminalização como uma resposta que não pode funcionar, porque historicamente é demonstrada como um fracasso. Então, a gente coloca aquela falsa resposta antes mesmo de pensar falsas soluções. São formas de bloquear a nossa inteligência. E quando a gente vê a realização com a objetividade da distopia que projeta para o futuro, isso nos causa medo e angústia. Agora, para dizer para vocês que muito mais assustador do que a distopia, né, dos episódios de Black Mirror é a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Né? Quer dizer, se vocês quiserem realmente se escandalizar, agora qual que é a ironia disso? É que a gente não está acostumado com essa violência projetada. Mas hoje à noite nós vamos voltar para casa e mais de 620 mil pessoas vão dormir em zoológicas condições. E as pessoas que determinaram a redução dessas pessoas, essas desumanas condições, vão nos mentir, e nós vamos acreditar, porque a gente quer acreditar, que elas estão lá por culpa delas. Certo? Com 1.684 crimes, com a criminalização sendo excepcional, e a gente vai dormir com esse, né, o sono dos justos. Por quê? Não, porque elas mereceram, porque algo elas fizeram. Vão dizer que juridicamente tem uma justificativa. Não tem. E a gente vai continuar a nossa vida, né, trabalhando nesses setores sociais palatáveis, né, de boas relações. Quer dizer, talvez a distopia não sirva só para a gente inibir os elementos, né, do presente que possam levar para isso, mas para retroceder nos que naturalizaram a violência do cotidiano. Né, não esqueçam que também a culpa do holocausto, do genocídio, nunca é do grande líder, né? É dos burocratas que viabilizam isso no cotidiano e dos discursos que justificam essa realidade. Né? Os presos estão lá porque merecem. Quem que merece aquilo? Né? E por que o Supremo Tribunal Federal pode dizer que aquilo é um estado de coisas inconstitucional? E daí? E aí? E aí? É isso. E aí? Não muda nada. Quer dizer, como é que a gente está naturalizando a maldade do tempo presente? Né? Acho que essa é a questão que hoje me traz de volta à realidade. Depois que você vê aquilo, fala assim, bom, sim, essa distopia é assustadora, mas o real é tão pior. O Brasil, enquanto fica, né, nós aqui, os brasileiros, que têm acesso à Netflix, que pode ver esses episódios, estamos com a cabeça nas nuvens, né? Mas os pés atolados na lama medieval. Enquanto a gente pensa em novas formas e sutis formas de punição e o horror do futuro distópico, a gente está naturalizando a barbárie do tempo presente. E está fazendo isso com grande elegância. Né? É isso. Bom, depois desse peteleco no estômago, gostaria de saber se já tem alguma pergunta aqui. Alguém já gostaria de fazer? Na internet já mandar. Vamos pegar a sua pergunta. Então, assim, da aula toda que eu vi, assim, foi tudo, tipo, muito pessimista, assim. O mais otimista que eu vi foi, tipo, vamos voltar para o passado, para as técnicas de reinserção na sociedade, de retribuição, que, tipo, deu errado, foi provado que não funciona e é o melhor que tem na criminologia, né, pelo que parece. Existe alguma corrente de pensamento fora disso? Alguém que está propondo novas soluções fora disso, alguma coisa assim? Vendo aplicado, eu nunca vi, assim, mas alguém está discutindo coisas fora disso, assim, que dê para a gente ter pouquinho de luz no fim do túnel? Claro. Eu queria aproveitar só o gancho. Alan. Queria aproveitar o gancho porque tem a ver com a pergunta dele, uma pergunta enviada pela internet, pela Riva Lieberman. Seguindo seu raciocínio, deveríamos abolir todas as penas, não culpabilizar ninguém? Ou, se atribuir culpa, o que fazer? Tudo bem. Vamos lá. Claro, dá a impressão de que tem luz no fim do túnel, mas é o trem vindo, né? Quer dizer, na análise crítica, a gente tem uma premissa fundamental, que é pessimismo na análise, otimismo na ação, certo? Embora, nos últimos tempos, a gente tenha convidado lá na USP um sociólogo, do qual, enfim, todos nós somos muito próximos, que é o Mario do Menegatti. O Mario dizia assim,
socialismo ou barbárie, mas eu acho que é tarde. Né? Quer dizer, tá um pouco no da penúltima, todo mundo saía desiludido da exposição dele. Mas não é essa a impressão que eu quero passar. Não existe sim. Né? E é precisamente resgatar o valor da política criminal. Lembra que eu disse que política criminal é o conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências? O problema é que o Brasil não tem política criminal. Ele só tem política penal. Porque tudo que a estúpida classe política propõe para o problema do crime é a pena. Isso não significa, né? Acho que um pouco eu vou atender a pergunta que veio à distância, de que isso nos inscreve em algum tipo de utopia. Né? Eu sou um abolicionista, mas eu não sou utópico. Né? Em que sentido isso? Eu não posso chegar aqui de maneira vulgar e dizer vamos abolir a prisão. Eu posso assegurar a vocês que se todos os presos saíssem hoje, os índices de criminalidade não aumentariam. Né? Essa é a primeira informação. Né? Não que não tenha gente perigosa lá dentro, né? Basta passar algum tempo na penitenciária para se dar conta que sim, aquilo é um lugar de produção de subjetividades muito violentas. Mas os índices gerais de crime não oscilam de acordo com a prática de crimes, mas com a reação à criminalização, como eu tentei deixar claro. Mas eu não vou ser vulgar e dizer simplesmente vamos abolir o sistema de justiça criminal na sua integralidade. Existe um programa para isso, certo? Agora, aí vem a primeira parte. É que a sorte de vocês, né, ou a maior parte de vocês, vocês não são juristas, né? Vocês não se formaram na faculdade de Direito. Porque a primeira coisa que eu falo para juízes, promotores, né, enfim, é dizer assim, olha, vocês não são parte da solução. Vocês são parte do problema. Por quê? Porque o que vocês colocam para a questão criminal é a resposta da pena. Polícia, pena, etc. Existem muitas práticas que podem mediar esses processos. Por exemplo, práticas de justiça restaurativa. Prática de justiça restaurativa não pode ser feita pelo judiciário, porque ela tem que ser fora dessa racionalidade crime e pena. Mas você pode criar espaços de restauração de conflitos, mesmo nas situações mais graves. Na verdade, a justiça restaurativa tem o seu embrião, né, nas práticas da justiça de transição, de regimes ditatoriais para democráticos, onde era necessário alguma forma de poder avançar. Não digo superar o fato, porque ele marca a existência das pessoas que foram torturadas, enfim, ou que tiveram seus entes queridos mortos, etc. Mas como uma forma de você, pelo menos, permitir que as pessoas que foram negadas pela história da violência, seja uma violência institucional de uma ditadura, seja uma violência episódica de uma agressão, possa se reconstituir nesse espaço. Né? E isso tem a ver com aquela última parte da política criminal que eu falei, que é o tratamento das consequências. Repressão, infelizmente, não tem muito o que fazer, depende do direito penal. Mas daí veja que o direito penal aqui cumpre uma função democrática. Né? Ele limita a violência, ele torna mais difícil punir alguém, não mais fácil. Onde que está o centro da tua pergunta, da nossa conversa aqui? Né? A preocupação dela, sim, mas daí não vamos fazer nada? Não, nós vamos fazer tudo. É que nós nem começamos a fazer ainda. Como é que a gente pode diminuir, por exemplo, o número de furtos? Como é que a gente pode diminuir o número de homicídios sem violência? Bom, primeira coisa, vai ter que estudar como é que o homicídio acontece. A gente sabe que o homicídio não é produto de homicidas. Ele é principalmente... Claro, porque tem essas pessoas, mas eu digo, elas são exceção. Normalmente o homicídio acontece em contexto de violência, em lugares, enfim, empobrecidos, com uso de álcool. Vocês sabiam que, na estatística geral, no National Crime Survey lá dos Estados Unidos, 40% dos homicídios envolvem álcool? Agora, o que eu sei que é a pior resposta? Vamos criminalizar o álcool. Não, está dando dois problemas. Você entende a lógica? Quer dizer, vamos pegar outra lógica. A droga, certo? O uso de drogas é um problema. Claro que é um problema. Ninguém pode vulgarizar isso, né? Vou abolir o proibicionismo. Eu acho que tem que abolir por uma questão, é um imperativo ético. Mas como é que você abole simplesmente isso? Você vai delegar para a esfera privada para poder desenvolver drogas cada vez mais? Né? Não, peraí. O problema da droga tem que ser enfrentado com seriedade. Mas o que é a pior coisa que acontece? É criminalizar a droga, porque daí você tem dois problemas. Tem todo o problema da droga e mais o problema da criminalização. Então, qual que é o primeiro passo? Né? Qual que seria a lógica otimista? Seria que o sistema se retraísse e percebesse que ele produziu mais problemas do que soluções. O problema é que o que mais tem em cada esquina é a faculdade de Direito. Né? E veja os salários obscenamente altos associados ao exercício burocrático de funções que não são assim tão relevantes. Né? Claro que um juiz que ouvir o troço dele vai ficar louco da vida. Né? Eu sou essencial para a justiça. Mas, honestamente, no cotidiano burocrático das condenações... Olha, e se as pessoas, como eu disse, soubessem como... É do estagiário para o estagiário, quer dizer, a coisa, sabe, se faz a um baixo custo. Não, mas esses caras estão ali capitaneando processos, sabe? Então,
e eu estou fazendo autocrítica nesse sentido, certo? Eu sou professor de direito, né? Eu sou um fracasso completo. Porque cada turma que se forma, e a gente tenta formar essas pessoas num sentido crítico, você fica achando, né, que pessoas melhores vão entrar no sistema e produzir uma solução. Não acontece assim, né? Você não reforma os sistemas com pessoas, você reforma os sistemas com reformas sistêmicas, né? Ou, quem sabe, melhor ainda, com uma revolução. Então a ideia de que nós, que somos parte do problema, vamos trazer a solução, é uma confiança grande demais que a sociedade dá para os operadores do direito. Eu acho que vocês, né, como representantes mais ou menos heterogêneos de uma outra sociedade que não está enfurnada nas faculdades de direito, deveriam dizer assim, olha, vocês já produziram estrago demais. Quer ver? Pensa comigo. Qual que é o maior crime contra a humanidade hoje no país? O sistema carcerário. Quem é responsável por ele? Gente como eu. Você vai confiar em mim para achar soluções? Então, a criminologia está constatando isso, certo? De que a sociedade tem que voltar a pensar essas questões como questões complexas, em vez de ficar procurando culpados. Porque isso é um trabalho ideológico de mascaramento, né? E isso, enfim, aí sim, aí não tem saída, né? Que solução me resta se não pensar alternativas? O direito penal são 200 anos de fracasso. Quem disse que pequenas reformas vão produzir algo de novo? É um pouco por aí. A pergunta que é o seguinte, do fascínio da violência, né, que a violência causa, né? Você falou um pouco desses programas sensacionalistas, eu quero falar até do fascínio que algumas dessas séries causam nas pessoas. As pessoas gostam de ver CSI, as pessoas gostam de ver esse tipo de programa. As pessoas gostam de compartilhar, quando recebem no seu WhatsApp cenas de crimes, elas compartilham. Né? Existe um certo fascínio pela violência e por produtos culturais associados à violência, seja música, videogame ou séries de TV. Queria que você comentasse um pouco isso. É difícil, sabe, porque eu fico com uma certa tentação moralizadora aqui de dizer que isso é por parte de uma cultura muito vulgar, né? Mas ao mesmo tempo tem episódios de violência tão bem retratados que fazem parte do cânone da cultura ocidental, né? Por exemplo, uma das coisas que eu por acaso, das coisas da vida, assim, eu fiz um colégio que era inglês, né, britânico, assim, na sua organização curricular, né, muito austero, muito severo, e aí a gente tinha que estudar Shakespeare, né, e eu me lembro que um dos momentos que eu tive uma grande catarse, assim, artística, foi quando eu me lembro de Lady Macbeth, né, lavando as mãos de sangue, um sangue que não se limpa. Então, como é que eu posso negar que existe, inclusive na violência, né, se ela for metabolizada, né, ou quando você lê os Irmãos Karamazov, ou você lê Crime e Castigo, em Dostoiévski em geral, né? Você entra aí no campo da violência e aquilo é belíssimo, né? Aquilo é o tesouro da civilização ocidental, se isso merece ser, né, enaltecido, né? E quantas formas de expressão artística em geral, né? Você vai ver a Guernica de Picasso, você fica encantado, mas é a cena de um martírio, né? Uma destruição completa. Então, claro, eu não posso negar que existe a possibilidade de ter cultura que seja uma cultura sobre a violência, que não seja apologética dessa violência, mas que, ao mesmo tempo, não tente disfarçá-la, não tenta nos infantilizar em relação a ela. Acho que o problema, em geral, hoje, né, é que o nível cultural da apreciação disso é muito vulgar. Então, eu falei que não ia moralizar e estou moralizando. Eu estou dizendo o seguinte. No campo erótico, é tudo tão genital e obsceno na cultura brasileira contemporânea de massa, né? Quer dizer, não basta a referência ao campo... Não, você tem que ter o explícito, né? O devasso. Você tem que ser literal nessa expressão. Por isso que eu digo que não tem mais imprensa marrom, né? Como é que você consegue diferenciar a notícia de crime do jornal mais vendido do país daquele jornal que você espreme e sai sangue? Não, o nível é o mesmo, né? Nós reduzimos o nosso nível intelectual, o nosso refinamento a esse tipo de manifestação. E aí eu estou lembrando aqui de uma passagem do Lombroso, né, aquele sujeito que eu mencionei para vocês, que é bastante vulgarizado, né? Veja, ele achava que o narigudo era estelionatário e tal. E se você vai ler o Lombroso mesmo, ele tinha sacadas nesse sentido, né? Tem uma passagem que ele fala que todos nós temos um instinto canibal, né? Todos nós queremos, digamos, comer o outro no sentido de destruí-lo, devorá-lo, né, como forma de ultra retaliação do inimigo. E todos nós temos isso. Só que ele fala que as pessoas civilizadas desenvolveram mecanismos culturais para a sublimação desse desejo primitivo de maneiras que são socialmente aceitas. Então ele menciona a missa católica e diz que o padre levanta ali e diz que aqui está o corpo de Cristo.
que a gente faz com o corpo de Cristo? A gente come o corpo de Cristo. A gente tem um ato de canibalismo simbólico, né? E o cálice é o sangue do cordeiro, a gente bebe o sangue. Então, ali, diz Lombroso, ali a gente sacia esse impulso de maneira culturalmente aceita e até bela, né? Se você pensar na metáfora que isso implica. Agora, tem pessoas que não se conformam com fazer esse deslocamento, né, simbólico, que elas vão ao ato, que elas realizam o ato na sua descrição literal. Acho que o problema hoje é que a gente está vivendo a literalidade dessa violência. A gente prendeu a capacidade de elevar isso para um plano superior, e aí eu digo qualitativamente superior de vida social. Talvez eu possa insinuar uma resposta um pouco por isso, né? O fascínio da violência faz parte, né, da nossa constituição psíquica, claro, porque indica um estado de alerta, né? Você vê um fato, um grito, alguém pedindo socorro, isso imediatamente atrai a tua atenção. Por que a mídia explora isso de maneira excessiva, né? Seja de maneira mais ou menos elaborada? Porque o que ela vende não é informação, o que ela vende é espaço publicitário. A menor parte da renda de um jornal é a venda do jornal, né? A maior parte são os anúncios dos bancos e das concessionárias. Então o que ele vende? A maior revista do país, o que ela vende? Ela vende o teu olhar. Como é que ela segura o teu olhar? Ela vai trazendo isso para níveis cada vez mais vulgares de apelo. É por isso que a gente tem essa mídia canalha, que no domingo à noite, na principal emissora, coloca um microfone na boca de uma mãe que perdeu o filho e pergunta: você sente muito a falta dele? Está doendo muito? O que você quer? Essa forma canalha, vulgar, entrou na nossa sala de TV, não mais pelo canal que eu escolhia, não, agora eu quero ver um cara sacaneando o bandido. Não, entrou disfarçada de jornalismo, de objetividade, até de um certo nível de, né, elevamento que a gente supõe que deveria ter no domingo à noite. Então acho que um pouco parte da resposta é isso, né? A gente criou uma cultura de consumo que nos torna imediatistas, que quer respostas prontas, óbvias, que tem uma ânsia enorme, e isso vai detonar os mecanismos de mercado que podem produzir esse tipo de cultura e reproduzir e desenvolver esse tipo de cultura. Mas aqui eu estou, claro, no campo mais do intuitivo do que eu sei, né? Mas me parece que é um pouco por aí. Mais uma pergunta? Um tema bastante discutido hoje em dia é a criminalização do Caixa 2. Se é um crime mais grave, menos grave, se é nivelado com corrupção ou não. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Olha, é uma pergunta mais propriamente de direito penal, né, de tipificação, né? A questão é a seguinte: o que uma análise criminológica faria nesse caso, certo? Um criminalista te daria um criminalista, alguém que estuda direito penal, e que pensaria essa pergunta a partir da perspectiva jurídica estrita, ele ia ficar pensando em formas de descrever essa conduta e de processá-la em tribunal. O que um criminólogo te diria? Olha, em que medida o financiamento privado de campanha não realiza os interesses da reprodução do Estado a longo prazo? Para dizer o seguinte: se você tem num país 5 empresas que são responsáveis por todas as grandes obras, é lógico que você vai ter a cartelização dessas empresas, porque elas vão ter que imobilizar uma quantidade de capital tamanha que elas não podem correr o risco de perder a licitação. Então, a ideia de empresas privadas colossais, de grandes corporações, certo? Para realizar certas atividades, vai criar mecanismos internos, né, que vão levar a assegurar que elas vão receber o dinheiro público que financia essas grandes obras. Então, o que tem a ver isso com a punição seletiva de algum desses empreiteiros ou seus herdeiros? Muito pouco. Então, a resposta da... Veja, não estou dizendo que é uma questão de apologia ao que eles fizeram, só estou dizendo que, criminologicamente, não é uma resposta. Entende? Então, se a criminologia crítica serve para algo, é para dizer assim, ó, antes de pensar, né, se Caixa 2 tem que ser um crime mais grave ou não, qual que é a raiz que provoca a corrupção do público com interesses privados? De que forma eu posso afetar isso? Talvez a solução seja criar uma grande empresa de obras públicas, que possa imobilizar o capital e não tenha que se render, por exemplo, à iniciativa privada e à sua organização mais ou menos orgânica, né? Então, talvez a criminologia crítica sirva para dizer isso. Ó. Essa pergunta já é depois. É como nós vamos reprimir os fatos das pessoas que foram surpreendidas ou selecionadas para pagar por isso. Mas como é que a gente pode evitar, né, que a gente sacrifique a ética pública por interesses privados?
A pergunta é anterior. E aí tem a ver com a pesquisa dessas relações internas, né? Que passariam, por exemplo, por mudar a lei de licitações e não por aumentar uma pena, não por criar um novo tipo de crime. Certo? Tem duas perguntas, já vou passar um colega, tem umas três. Só quero fazer duas, porque duas pessoas na internet fizeram a mesma pergunta, então... Só que se ele privilegiar as pessoas da internet, Não, porque as não, pessoas eu- que estão eu aqui, estou nós vamos revisando. sentir para fazer, não, mas nós estamos ao vivo, É, né? Nós estou- somos pessoas, né? Vamos revezar. Uma do público, uma minha, uma de você. Vamos lá, é que foram duas iguais, eu já passo o microfone para vocês dois que levantaram a mão. Aí eu peço só para você ser um pouco mais sucinto, como a... Vou tentar. Eu como- falei que o prazer oral da fala já é coisa... como Fase oral mal o tempo já resolvida, vai né? se esgotar, é que duas pessoas, o Rogério Bu fala, gostaria que ele explanasse sobre o sistema penal na Holanda e a criminalização em países nórdicos. E Oscar Paz fala, qual é o segredo dos países do norte da Europa cujos índices de ressocialização atingem os 80%? Tá, é porque são menos prisão, né? Tá, vamos lá, países nórdicos, né? O movimento abolicionista, que a gente fez referência aqui, ele surge paralelamente ao movimento antimanicomial, que é a lógica da luta contra a internação das pessoas diagnosticadas com problemas psíquicos, né? A ideia de psicopatologias, que está vinculada ao mesmo eixo do normal e do patológico, né? Não por acaso a Organização Mundial de Saúde aceitava eletrochoque para terapia psíquica até, enfim, 82, né? O que eu quero dizer é que veja, quem precisa de abolicionismo não é a Holanda, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, é o Brasil, né? Porque eles têm o que o Nils Christie, que é um dos expoentes da Noruega desse pensamento, chama de uma quantidade razoável de crime. Vejam, em 2009, a cidade de Hamburgo, que tem 2 milhões de habitantes, teve 16 mortes, 16 homicídios. Tá bom, não tá? Quer dizer, não que tá bom, não tá bom, mas no sentido de 16. A gente vive com 16. O nosso problema é que não só a gente tem muito mais do que isso, porque a gente produz mais mortes violentas do que a guerra na Síria, mas como parte dessas mortes é produzida pelos agentes da repressão que deveriam evitar que isso aconteça. Então, o meu problema de ir para o norte do mundo e buscar lá soluções é que, primeiro, o nível de investimento necessário para trazer essas experiências para cá beira a falsificação. Segundo, a vontade política não é essa. Ninguém vai se eleger no Brasil prometendo uma vida nórdica aos presos brasileiros. Vocês riem porque é óbvio, né? Eu prometo que, se eleito, vou assegurar um padrão sueco de vida a toda pessoa. Claro que não, né? Quer dizer, então, é a impossibilidade política, a impossibilidade financeira, o que nos obriga a dar aquela velha fórmula, né, latino-americana, ou inventamos ou erramos, né? Eu sou contra a importação, mesmo das melhores soluções da Suécia, da Dinamarca e da Noruega. Eu acho que nós temos que pensar um abolicionismo brasileiro, envolvido na dinâmica social dos conflitos de classe, raciais, de gênero do Brasil, né? Então, o que eu posso dizer para ele é, olha, aquilo é utopia, no sentido de dizer, eu não posso importar esse modelo, nem tolerância zero lá de Nova York, nem o sistema restaurativo, né, do Kron, né, lá na Noruega com o Thomas Mathiesen. São pessoas excelentes, extraordinárias, mas, enfim, eu tenho que pensar soluções para um país que está com os pés enterrados na lama medieval, né? Não pensando assim nesse quase diletantismo teórico que é vir aqui com um livrinho, né? Veja como na Noruega funcionam, né? Agora, por que as penitenciárias lá têm índices de ressocialização e, portanto, melhor, por que lá eles têm índices de reincidência menores? É porque lá a penitenciária não parece uma penitenciária, sabe? Porque lá eles não apostaram na instituição total, com alas, né, um sistema panóptico de vigilância. Quer dizer, qual que é a melhor penitenciária que existe? A que menos aparece como penitenciária. No Brasil tem uma iniciativa interessante, que precisa ser remodelada, porque tem problemas na sua parte de moralização interna, mas as associações de proteção e amparo ao condenado, por exemplo, são uma bela iniciativa, né? As pessoas cumprem pena em casas, podem receber a sua família na hora que quiserem, não tem problema em acessar o celular, né? Não tem, claro, há um problema você praticar crimes pelo celular, mas qual o problema de você negar a vida para uma pessoa que está com a liberdade ambulatorial, né, proibida? Então, o primeiro passo seria, lembra, retrair o sistema, né? E aí, para terminar isso, tem um desses teóricos da Holanda, o Luc Husman, que é um abolicionista convicto, um sujeito que promoveu isso no Brasil e que adorava o Brasil, vinha sempre para cá. Ele tem uma passagem no livro Penas Perdidas dele em que ele diz, olha, quando eu tiro uma enorme pedra do meu jardim, eu me surpreendo com as coisas que podem ali brotar, né? Acho que o que eu quero passar para vocês hoje é isso, né? Vamos tirar o sistema penal, menos juristas, menos policiais, menos juízes, menos promotores, menos advogados,
e vamos ver o que floresce ali, né? Eu tenho certeza que a sociedade brasileira é capaz de pensar em soluções mais inteligentes e menos violentas do que o que nós, juristas, temos feito aí nos últimos 200 anos. Vamos fazer uma rodada das 2 perguntas. Uma aqui. Bom, pensando em tudo que você colocou, essa questão da criminalização das escolhas, né? Que a gente escolhe, a sociedade escolhe os crimes que quer criminalizar, enfim. E aí eu fiquei pensando se existe uma análise. Primeiro que, enfim, eu penso que o próprio sistema que a gente vive, capitalista, dali a gente já tem várias escolhas e a própria questão que você falou, né, da pena para um crime patrimonial, enfim, é maior do que para outros, enfim. Então, queria pensar se existe uma análise da criminologia crítica na dicotomia socialismo-capitalismo e também eu pensar essa questão Oriente-Ocidente, se tem, enfim, se teria alguma coisa a dizer assim, sobre essas diferenças. E a última pergunta aqui atrás. Então, eu vou aproveitar que a gente está aqui, né? Na verdade, nem seria mais uma pergunta, mas é mais uma posição assim que eu percebi. Porque você falou bastante do direito e tal, mas o que eu vejo muito na série é a parte de psicologia. Porque, ok, a gente pode ver toda a parte direito, as pessoas vão ser presas ou não e tal, mas o que leva as pessoas a quererem aumentar as penas? O que leva as pessoas a usarem da tecnologia para dizer morte a tal pessoa? Então, será que é a tecnologia que está influenciando as pessoas a fazerem tais atrocidades? Ou sempre teve na cabeça das pessoas isso, sabe? Você mesmo fala, diminuir o direito. Então, o que eu acho que está faltando é psicologia, entender a cabeça das pessoas. Porque a série, na verdade, provoca isso, pelo menos em mim. É tipo, meu Deus, a gente é capaz disso. Então, não está nem no que está no papel, é o que está na nossa cabeça, o que a gente pode fazer. Acho que faltou um pouquinho de ter uma psicóloga aqui, por exemplo, para falar e debater com você, sabe? É mais uma coisa para as próximas palestras mesmo, que eu queria dizer. Que eu acho que é legal quando tem um debate de duas pessoas que pensam completamente diferentes. Alguém que vai analisar um ponto e outro. É isso. Obrigado. Bom, eu vou tentar endereçar a primeira questão. Veja, a criminologia crítica é um campo enorme, né? Porque ela é a forma de criminologia científica que a gente tem hoje, certo? Mas eu não quero reduzi-la. Essa criminologia que você mencionou, né, de que a sociedade escolhe, eu tenho muita dúvida se a sociedade escolhe alguma coisa, porque, enfim, o nível de participação democrática na definição de crimes, por exemplo, é mínimo, né? E a orientação da polícia certamente não está sob controle democrático, né? Mas existe uma forma da criminologia crítica, a criminologia da reação social, que tenta ver, né, porque a sociedade fica revoltada. A gente vê isso em Hated in the Nation, né? Porque certos comportamentos que às vezes não são nem criminosos, mas que passam a ser configurados como imorais, acabam produzindo um celeuma enorme, né? Como a menina que, enfim, faz piada com o monumento de mortos da guerra. Existe uma coisa ali que é sacralizar aquela guerra, etc., né? Enfim, e aí isso cria reação social. Mas tem outra criminologia crítica, claro, que é onde eu me filio, que é a criminologia crítica radical, né? Que está vinculada à ortodoxia do método marxista e que vai procurar, pela teoria social, as determinações socio-históricas concretas do crime a partir da crítica da economia política da pena, do sistema justiça criminal. E alguns pressupostos básicos dessa análise é de que cada modo de produção da vida social correspondem formas de punição adequadas à sua reprodução e desenvolvimento. Portanto, o que a distopia do Black Mirror mostra em relação a isso? Essas novas formas de punição fazem pensar que as formas de produção da vida social naquele horizonte distópico seguem mais ou menos a linha do que é hoje, com algumas agravantes, que é um típico erro anacrônico de análise, em que você supõe que o futuro é o tornar exponencial o presente. Fora dessa criminologia radical, né, existe criminologia realista, feminista, queer, green, visual. Quer dizer, a criminologia é um campo fantástico de análise, né, e que incorpora toda a psicologia. Eu sou professor de psicologia forense também, né, mas o curso de psicologia forense não passa por analisar perfis ou subjetivações. O que eu posso dizer é o seguinte: a pesquisa de tentar saber o que passa na cabeça das pessoas, a pesquisa das representações em criminologia, ela é sempre periférica e
subsidiária de uma pesquisa principal. Deixa eu te dar um exemplo. Né? Você não vai entender por que o sistema de justiça criminal é tão violento perguntando para os juízes por que ele é tão violento. Porque eles mesmos criaram mecanismos ou incorporaram mecanismos ideológicos que naturalizam essa violência e que fazem ser parte do seu dever. A gente está um pouco aqui inscrito na lógica, enfim, do Eichmann em Jerusalém. Né? Esse sujeito que viabilizou o Holocausto aparece diante das pessoas e diz: eu não sei porque eu estou sendo processado, porque eu sou um cidadão de bem. Né? Eu cumpri a lei. Fala, não, você viabilizou o homicídio de quase 6 milhões de pessoas. Não, mas eu estava cumprindo o meu dever. Né? Quer dizer, como é que as pessoas que produzem esse, que é o maior crime contra a humanidade, ou as pessoas que estão lá participando, né? Você veja, né, no White Christmas, né? Antes da gente sair para o feriado, deixa esse cara né, sofrendo aí. Quer dizer, como é que você naturalizou a violência dessas pessoas? Como é que você normalizou isso? Né? Pois isso não é do campo da subjetividade individual. Essa é uma análise política da ideologia. Né? Veja, a ideologia não é uma mentira que você conta. É uma representação dos fatos que torna com que os fatos pareçam normais. É a normalização de uma realidade violenta. Né? Então, o campo da psicologia que você vai se interessar para fazer essa análise é a psicologia sócio-histórica, que vai tentar entender a produção de subjetividade de acordo com o eixo do modo de produção, né, da vida cotidiana. Ou seja, qual que é a mentalidade necessária para lubrificar esse sistema de barbárie. Hoje, qual que é? Bom, o direito certamente é um desses elementos. Né? As funções. Né? Existem várias pesquisas nesse sentido, né, que dizem que existem mecanismos até de como se vestem. Né? Eu digo para vocês, olha, é porque vocês não fazem parte desse sistema, né, mas da mesma forma que você olha para alguém vestido de branco e você supõe que ele passou por algum critério, né, de cientificidade para ser um médico de branco, você vai num tribunal, você vai ver um monte de gente velha vestido de preto. Nada de bom pode sair dali, certo? Assim, e, no entanto, todo o vocabulário que os juristas usam, né, colocam aparas e uma certa gramática impenetrável ao povo. Né? Os seus datas vênias, as suas fórmulas latinas, eles mistificam um processo. Então, ao invés de ter pessoas comprometidas com um problema concreto, você coloca no lugar todo um receituário que se finge técnico, mas que cumpre uma função ideológica importante. Então, acho que o caminho da psicologia para estudar esses episódios não é a ideia do perfil das pessoas. Porque, senão, eu te digo, eu colocaria todos os promotores, juízes e policiais num divã, faria terapia com eles e produziria um sistema melhor. Mas não é assim que acontece. Porque se você vê a dinâmica dessas pessoas que se insurgem contra isso... Só para concluir, assim, eu dei uma vez uma palestra, eu sempre menciono esse episódio, para um curso de juízes, que tinham acabado de ingressar na carreira. E aí eu perguntei a eles, bom, o que vocês vão fazer? Né? O que vocês querem fazer? Você, não, eu quero aplicar a lei, garantir a Constituição. Eu falei, não. O que vocês vão fazer é passar a vida inteira condenando gente pobre. Eles, não, eu não quero. Não, mas não é uma opção. É para isso que você serve. É para isso que o sistema... Porque sabe o que vai aparecer todo dia na tua mesa? Furto, roubo, tráfico, homicídio, posse ilegal de armas. E adivinha quem está vinculado a esses crimes? Então você vai passar a vida fazendo isso. A questão é, não quero fazer isso. A questão é, o que eu vou fazer agora que eu sei que é para isso que o sistema me quer? Então, qual campo da psicologia nos interessa? É o que oferece resistência. Né? Como é que eu posso resistir a esse processo, que é como tentar segurar as cataratas do Iguaçu assim com um balde? Né? Como é que eu posso ir trabalhar o cotidiano sendo massacrado pela experiência da barbárie prática? Então, uma psicologia que pense em resistência tem que colocar a ideologia no centro das suas preocupações. Como é que eu fabrico pessoas que naturalizam a barbárie? Da distopia ou do tempo presente? Mas, enfim, claro, e se eu puder sugerir, bom, tenho a Adriana Matsumoto, é uma psicóloga extraordinária que trabalha temas exatamente nessa linha. Né? E a vantagem da criminologia, né, e aí puxando muito a brasa para a minha sardinha, é a seguinte: a criminologia permite fazer história, sociologia, antropologia, psicologia, enfim, ciência social, estatística. É um campo muito mais amplo de estudo, né, extremamente interessante, e que no Brasil só tem um professor na Universidade de São Paulo, sou eu, né, e pouquíssimos professores no Brasil inteiro. Então, penalista, criminalista, saem pelo bueiro, assim, né, tá cheio. Agora, pessoas que querem pensar essa questão fora do direito penal, através das diferentes, né? Estamos dois aqui, né? Enfim, alguns de informação, assim. Mas é um desafio, né? Ainda é um campo de disputa, né? Então, vocês estão convidados porque esses debates são urgentes, né? Nós precisamos deles mais do que ninguém.